Ele se inicia ali no futuro com o Wei Tian indo buscar o seu irmão adotivo Ziyuan, que está bêbado. Subitamente Ziyuan acaba se declarando para o Wei Tian e beija ele à força, né? O Wei Tian fica desacreditado aqui, extremamente nervoso, e dá um murro no Ziyuan. E eu gostei que já nos primeiros minutos do primeiro episódio, gente, eles já deixam claro pra gente o como que essa série aqui vai ser dramática, né, gente? E aí, gente, entra uma narração aqui que me pareceu ser a voz do Ziyuan, se perguntando se eles podem ser mais que irmãos, né? E eles mostram ali vários momentos dos dois. A série então volta alguns anos, gente, e o Wei Tian, ele é responsável aí por cuidar da Lily e do Ziyuan, né? Ele encara os dois ali como se eles fossem irmãos dele, né? Ele é aquele tipo irmão mais velho, mas que muitas vezes parece um pai. O Wei Tian tem a ajuda ali do seu melhor amigo, né? O Sanpang. Aliás, gente, pra quem tá se perguntando de onde conhece esse rostinho bonito, ele interpretou o ex-bonitão do Dr. Jin em My Touch Your Love. Tian vai buscar aqui o Ziyuan. Ele ainda não se sente muito confortável com eles, né? Tem pouco tempo ali que ele entrou para a família deles. Só que já fica claro pra gente aqui que o mundo do Ziyuan gira em torno do Wei Tian. A série então volta ainda mais para contar pra gente aí como foi que o caminho desses dois se cruzaram. Aqui me parece que a gente vê o Wei Tian aí com seus 14, 15, 16 anos de idade, né? Parece que tem sim uma grande diferença de idade entre ele e o Ziyuan, né, gente? Eu acho que deve ser cerca aí de uns 10 anos. Aqui a gente vê o jovem Wei Tian trabalhando meio período ali em um bar de um gangster. Quando ele está voltando para casa ali, ele acaba encontrando um rapaz sujo e faminto, gente. O Ziyuan era um morador de rua até o Wei Tian decidir acolher ele. Ainda não sabe por que o Ziyuan se tornou um morador de rua, né? Eu acredito, gente, que os pais dele morreu aí e ele ficou órfão. Quanto ao Wei Tian, tudo indica que ele fugiu da sua mãe, extremamente maluca, abusiva, uma criminosa. Filhote de cruz credo não, para quem viu minhas resenhas aí de Bad Friend. Wei Tian acaba se vendo ali no jovem Ziyuan e ele acaba tendo compaixão por ele, né? Empatia aqui, e ele decide dar um pedaço de pão para o Ziyuan, e aí toda vez que ele aparece ali, ele dá comida para o Ziyuan. E aqui tá completamente abandonado, né? E que vai ficando cada vez mais apegado ao Wei Tian, de modo que ele quer ir embora com o Wei Tian, né? O Wei Tian fala que não pode levar ele, no entanto o Ziyuan segue ele da mesma maneira, e aí o Wei Tian acaba não conseguindo falar não e acolhe aqui o Ziyuan na casa dele. Por causa disso, gente, o Wei Tian precisa de mais dinheiro, né? Lembrando que ele já cuida da Lily, e ele começa a aceitar alguns trabalhos ilegais ali do chefe gangster dele. Ele até se prova para o chefe aqui, gente, espancando o cara que provavelmente estava devendo dinheiro para o chefe. Foi o chefe, inclusive, que deu o nome para o Ziyuan e permitiu o Wei Tian cuidar dele. Só que o trabalho para o chefe gangster ali, gente, ele é muito perigoso, né? O Wei Tian acaba saindo bem machucado aqui, e aí, gente, por conta da Lily e do Ziyuan, ele decide desistir desse trabalho. No entanto, há um preço que ele tem que pagar para conseguir sair da gangue. Para o chefe gangster permitir ele ir embora, e ele obriga o Wei Tian ali a lutar por ele, né, gente? O Wei Tian apanha pra caramba aqui, e o chefe gangster obriga o Ziyuan a assistir à luta. Vocês já perceberam que esse chefe gangster, ele é muito do pirado, né, gente? Com muita dificuldade, com muito derramamento de sangue, o Wei Tian consegue vencer o cara ali. Aqui fica claro pra gente como que o Ziyuan tá se culpando, né? Ele até fala para o Wei Tian que se não fosse ele, o Wei Tian não teria que ter passado por isso, né? E o Wei Tian deixa claro para ele que nada no mundo é mais importante para ele do que o Ziyuan, do que a Lily, né? Ele fala para o Ziyuan que se ele perdesse ele não teria mais nada. Tá muito explícito aqui o como que eles se amam, mas de um jeito fraternal, né, gente? No entanto, em algum momento que o Ziyuan ainda não sabe qual é, esse amor acabou virando um amor de namorados, né? Um amor romântico. Salientando para vocês aqui, gente, que eles não têm o mesmo sangue, eles não chegam sequer a ser meio irmãos, tá, gente? Eles só são irmãos ali porque o Wei Tian adotou o Ziyuan. Exatamente dessa maneira, né, gente, como irmãos ali, que ele encara a relação dele com o Ziyuan. Mas desde que o Ziyuan cresceu e começou a entender os seus próprios sentimentos, gente, ele não enxerga o Wei Tian dessa maneira mais. Só que ele mantém esse sentimento escondido bem no fundo ali, dentro do coração dele. Entretanto, a gente viu aí no começo do episódio que vai chegar uma hora que ele não vai conseguir resistir mais, que ele explode aqui, que ele acabou se declarando para o Ziyuan e beijando ele à força. E assim como o próprio Sanpang disse, gente, nada no mundo é mais importante para o Wei Tian do que seus irmãos, né, gente? Do que a Lily e o Ziyuan, e ele está disposto a fazer de tudo, gente, o possível e o
possível o legal e o ilegal para poder cuidar deles, né? Para poder dar aos seus irmãos aí uma vida que ele nunca teve. E eles também, além de mostrar o An aqui, mostram o crescimento em altura do Zio, e a gente vê que ele ficou bem mais alto que o Wei-Tian, né, gente? E sim, eu acho que o Ziyuan é o Sen. Tudo indica que ele é. O professor comenta que o Ziyuan é muito inteligente, né, gente? Ele é mais avançado ali que a turma dele, tanto que ele é o mais novo. Só que ele não é bom em socializar ali. Tem somente uma pessoa na sala dele que ele interage e que na hora do recreio ali, por exemplo, ele fica na sala sozinho. Ele entende que a situação do Wei-Tian, né, que é um cara muito ocupado, gente, que faz o que pode para conseguir criar os seus irmãos, mas ele estuda muito, né? Inclusive ele está na faculdade e ele trabalha também. E o professor incentiva o Wei-Tian convencer aí o Ziyuan a entrar em algum clube da escola, né? Talvez assim ele conseguiria se enturmar mais. O Wei-Tian descobre que o Ziyuan continua usando o aniversário do Wei-Tian como senha no celular dele, e também que o Ziyuan está trabalhando secretamente, né? Ele fala para o Ziyuan parar com isso, que essa não é a responsabilidade dele, e o Ziyuan fala que quer ajudar. O Wei-Tian ainda não entendeu, gente, que o mundo do Ziyuan é ele. Se ele puder fazer qualquer coisa para diminuir aí o fardo, o cansaço do Wei-Tian, ele vai fazer. Mais uma vez fica claro aqui pra gente que o Wei-Tian quer que os seus irmãos aí tenham a infância e a adolescência que ele não pôde ter, né, que lhe foi negado. O Ziyuan fala pro Wei-Tian que ele já sabe o que ele quer, mas ele está disposto a fazer aí o que o Wei-Tian quer, né? E aqui, gente, pelo que eu entendi, ele entrou no clube de corrida, porque a gente vê ele aqui treinando para uma maratona, né? Só que ele faz isso incessantemente. O Ziyuan acaba ficando extremamente cansado aqui, né? O corpo dele chega ao limite e ele acaba desmaiando nos ombros do Wei-Tian. Sanpang fala para o Wei-Tian que o Ziyuan é como ele, né, gente? Que o Wei-Tian também é um cara muito teimoso. O Sanpang convence o Wei-Tian ali a tentar sair em alguns dates, né? Talvez se ele tiver uma mulher ali para ajudar ele consiga controlar melhor o Ziyuan. Essa é a ideia do Sanpang. Só que acaba tudo dando errado, gente. Primeiro porque o Wei-Tian não é nem um pouco bom em socializar. Segundo porque, gente, cada mulher da esquisita que o Sanpang arrumou aqui, Brasil. Detalhe, meus amores, a gente vê aqui os três, né, a Lili, o Ziyuan e o Sanpang bisbilhotando ali os dates do Wei-Tian, né, gente? Eu já gosto demais dessa família. Fica claro aqui o como que eles se amam, como que eles estão ali um para o outro. Em um dos dates, a mulher que o Wei-Tian tá aqui acaba usando um brinco que lembra o Wei-Tian da mãe Cruz Credo. Isso é um gatilho enorme para o Wei-Tian, totalmente compreensível. Já eu detalho mais o que é que a mãe Cruz Credo fez com ele, gente. E ele sai correndo aqui para o banheiro porque sente ânsia de vômito, né? O Ziyuan não pensa duas vezes e vai até ele aqui. E aí, gente, eles mostram pra gente o Wei-Tian tomando banho, enquanto ele lembra ali o que é que a mãe dele fez com ele, né, gente? A mãe dele também espancou ele. Ela ficou falando que odeia ele, que ele fica esfregando na cara dela que ele é melhor que ela, porque ele tira nota total ali. Gente, o Wei-Tian, pelo jeito, tinha aqui os seus 4, 5, 6 anos. Fica perguntando por que ele não morre, tende a abusar fisicamente, psicologicamente dele, mesmo tentando se fazer de forte, gente. O Wei-Tian, ele não consegue, né? Ele até perde o equilíbrio aqui, só que aí o Ziyuan ajuda ele. O Ziyuan cuida dele aqui, gente. Com certeza o Wei-Tian não deixou os seus irmãos saber o passado trágico, muito triste, muito pesado que ele tem, né? Quais são as cicatrizes emocionais que ele carrega, e a gente vê ele se provocando aqui e o Ziyuan deixando claro para o Wei-Tian ele nunca vai estar sozinho, porque ele sempre vai ter ele, né? E aí mais alguns anos se passam, a gente vê o Wei-Tian se formando aqui e o Ziyuan já está no momento da foto ali de formatura, gente. O Ziyuan não para de olhar para o Wei-Tian e os olhos dele aqui já mudou, né, gente? Já é o olhar de alguém que está apaixonado. Além também de deixar claro pra gente que ele já deseja aí o Wei-Tian, com o Ziyuan admitindo pra gente que ele não sabe quando foi que começou esse sentimento, mas que atualmente o seu mundo é o Wei-Tian, né, gente? Que o mundo do Ziyuan gira em torno do Wei-Tian, gira em torno da pessoa que ele ama, aqui romanticamente falando. E para o Ziyuan não existe outra pessoa, né, gente? Ou ele vai estar com o Wei-Tian ou ele não vai estar com ninguém, né, gente? O amor desse aqui, gente, é bem grande, tá, Brasil? Inclusive, me parece que ele vai ser muito gato, com o Wei-Tian tendo uma discussão bastante acolorada ali com o seu sócio, que também é o seu amigo. Eles estão discutindo aqui sobre o futuro da empresa. O Wei-Tian tá propondo um aplicativo, mas o cara acha que isso vai ser perda de dinheiro. Os dois discutem bastante aqui e o pobre do Sanpang fica ali no meio, né, gente? Sem saber quem ele apoia. Só que aí o Ziyuan decide interferir aqui e oferece a ajuda dele. O Ziyuan vai
fazer tudo o que tiver ao alcance dele para diminuir aí a carga de trabalho do Wei Tian, para poder ajudar o Wei Tian. O Wei Tian aceitando isso ou não, né, gente? O mundo do Ziyuan é ele. E aí eles mostram um pouco mais pra gente aí da relação de irmão aí entre o Ziyuan e a Lily, né, gente? Eu gostei bastante. Eles parecem ser aqueles típicos irmãos ali que se apoiam, que encobrem um ao outro, né? Inclusive aqui o Ziyuan encobre a Lily aí, que tá chegando atrasada aí em algumas coisas, porque ela quer focar ali na sua carreira de modelo. Já tá claro pra gente aqui que o Ziyuan ama a Lily como um irmão, a Lily ama o Wei Tian e o Ziyuan como um irmão. E quanto ao amor do Ziyuan para o Wei Tian, é um amor romântico, né, gente? É um amor de namorados, só que para o Wei Tian, por enquanto, é um amor de irmãos. Vem esse momento, gente, que a gente vê o Ziyuan ficando todo boiolinho ali, gente, ele se perdendo todo, pensando no sonho dele, né, gente? Qual é o sonho dele? Estar com o Wei Tian romanticamente falando. E o Ziyuan, gente, além de ser muito fofo, ele sabe ser sedutor. E aí o Wei Tian acaba ficando doente ali, ele vê a Lily ali usando roupas que lembra ele da mãe dele. A mãe Cruz Credo, além de ser mãe biológica do Wei Tian, também era a mãe biológica da Lily. O Wei Tian sente tanto gatilhos aqui ao ver a Lily usando essa roupa, ele fica assustado, preocupado e com medo. Acaba dizendo a pior coisa que ele poderia dizer para Lily nesse momento, que faz a Lily ficar puta da vida dela, e ela vai embora. A Lily acaba tendo um tombo ali, ela tá bem triste, né? E ela acaba sendo ajudada, gente, pelo que eu entendi aqui, por um dos capangas do chefe doido aí da máfia. Lembrando que durante muito tempo, gente, o Wei Tian foi um dos capangas dele, né? E ele saiu desse mundo justamente aí por causa do Ziyuan e da Lily. E aí a gente vê o Wei Tian tendo um pesadelo com a mãe dele aqui, onde eu acho que a série pode ter indicado pra gente que a mãe do Wei Tian, ela é viciada em drogas, né, gente? Inclusive eu acho que o que ela injetou aqui na veia dela, caso ela tenha injetado alguma coisa, pode ser heroína. E a gente vê o Ziyuan saindo do lado dele, né, gente, cuidando dele aí, mesmo o Wei Tian não aceitando ser cuidado. O Ziyuan vai fazer independente do Wei Tian aceitar, principalmente aqui que o Wei Tian está doente, né, gente? Ele ficou mal pra caramba. E aí o Wei Tian fica muito preocupado com a Lily aqui, ele decide sair para procurar ela, mas o Ziyuan não permite. A Lily acaba chegando ali um pouco depois, só que tá bem tarde, né? O Ziyuan olha pro cara ali que trouxe ela, e aqui eles colocam um flashback pra gente, que é o que eu falei, que esse cara trabalhava ali para um mafioso, inclusive ele se meteu numa briga direta ali com o Wei Tian, né? E aí, gente, o Ziyuan fala pra Lily que eles só estavam preocupados com ela ali. O Wei Tian utilizou toda a sua força restante pra sair da cama, gente, ir até a Lily ali, fala pra ela que ele tá feliz que ela voltou, né? Ele deixando claro pra ela do jeito dele que ele também tava preocupado, que ele também queria que ela voltasse, né, gente? Que ele ama ela, que ela é a sua irmãzinha aí. Só que o Wei Tian acaba desmaiando aqui e o Ziyuan leva ele para o hospital do Dr. Lin, que é interpretado, gente, pelo Sen, né? Que é o ator que interpretou o Gao Shida em You Best Love. O Dr. Lin comenta com o Ziyuan que o Wei Tian tá tão ruim assim, gente, porque ele teve pneumonia. Seu pulmão está danificado aí desde a luta, gente. Isso se agravou porque ele continua fumando. O Dr. Lin, gente, me parece ter uma conexão forte com eles, né? Principalmente com o Ziyuan. Inclusive aqui ele sabe do chefe mafioso, né? O Ziyuan até pergunta para o Dr. Lin ali, e o Dr. Lin fala que não é da conta dele. Ele me parece ser aquele típico médico rígido, arrogante, que finge que não liga pra nada, mas na verdade que se importa muito. E o Ziyuan proíbe o Wei Tian de fumar aqui, ele continua cuidando do Wei Tian, mesmo o Wei Tian reclamando pra caramba. O Ziyuan deixa claro para o Wei Tian que ele quer ajudar, que ele não precisa aguentar tudo sozinho. O Wei Tian não tá acostumado com essa tensão, né, gente? Ele não tá acostumado a ser cuidado ali, por isso que ele estranha. O Ziyuan deixa claro pra ele que ele não tá sozinho, que ele tá ali do lado dele, que ele não precisa aguentar tudo sozinho. E o Wei Tian acaba comentando com ele que ele guardou um dinheiro ali para o Ziyuan ir estudar no exterior. O Ziyuan fala que se o Wei Tian não for visitar ele, ele não vai. Ele abraça o Wei Tian aqui, o Wei Tian fica tentando afastar o toque dele. O Ziyuan se mantém mais ou menos firme aqui, ele fala para o Wei Tian que eles dormiam assim antes. O Wei Tian continua afastando o toque dele, gente, mas não totalmente. O Ziyuan pensa aqui que ele quer estar assim com o Wei Tian pra sempre, e os dois acabam dormindo abraçados juntos, abraço esse que veio pelo Wei Tian. O Sampang, o Wei Tian e a Lily ali comemorando o aniversário de 18 anos do Ziyuan. O Ziyuan não disse o pedido dele em voz alta, mas ficou claro pra gente que esse pedido tem a ver com o Wei Tian, né, gente? Especificamente que ele quer passar o resto da vida dele com o Wei Tian.
Isso está claro na maneira que ele olha para o Wei-Tian e que ele se comporta também, né, gente? Principalmente em relação ao presente que o Wei-Tian deu a ele, né? É um presente muito especial porque foi dado aí pela pessoa que ele ama profundamente, né? E aí, gente, a gente vê a nossa família aqui tirando fotos, né? Eles são muito fofos. O Zi-Yuan passando pelo processo de descoberta da sua própria orientação sexual. E eles fizeram isso de um jeito sutil, mas muito eficiente, né? Por exemplo, a gente vê o Zi-Yuan lendo Boys Love, ele tocando na foto do Wei-Tian aqui, gente, colocando essa foto ali para marcar a página que ele parou no Boys Love. O Wei-Tian comentando com o Zi-Yuan que a única pessoa que ele interagiu ali na escola foi um homem, e ele era muito próximo desse rapaz, entre outras coisas. E o Wei-Tian leva o Zi-Yuan ali para praticar boxe, né? Ele fala que vai ensinar ele ali a se defender. E, meus amores, a tensão gerada nesse momento, gente, o Zi-Yuan mal consegue prestar atenção aí na lição, porque ele não para de olhar para o Wei-Tian, e ele tá olhando, gente, com aquele olhar feroz, entendeu? Com aquele olhar felino, com aquele olhar que indica claramente a atração intensa que ele tem aqui pelo Wei-Tian, né, gente? A gente sabe que o Zi-Yuan quer devorar o Wei-Tian inteiro, e a gente também quer. E aí o Wei-Tian acaba viajando aqui. Quando ele volta, gente, ali ele comenta com ele que o Zi-Yuan parece estranho, né? Como se ele estivesse apaixonado. E aí ela conta pra ele que ele consome Boys Love ali. O Wei-Tian se atenta a isso, né? Principalmente quando ele encontra ali a novel Boys Love. Inclusive isso deixa ele entregado, gente, mas me pareceu que ele vai esperar o tempo aí para o Zi-Yuan saber pra ele, né? Para o Zi-Yuan contar pra ele. E eu acho que o Wei-Tian, do jeito dele, gente, a gente sabe que ele é um cara durão, ele tá fazendo o melhor que ele pode para ele estabelecer um clima ali confortável, agradável, para o Zi-Yuan se sentir confortável o suficiente e se abrir para ele. Para o Zi-Yuan entender que ele pode ter essa conversa com o Wei-Tian, né, gente? Que o Wei-Tian não vai discriminar ele ou ter um preconceito ou nada disso, gente. O Wei-Tian vai aceitar numa boa ali que o Zi-Yuan gosta de homens, né, gente? No entanto, o que ele não vai aceitar ali é o fato do Zi-Yuan se apaixonar por ele. E tá mais do que claro pra gente aí que, por enquanto, o Wei-Tian enxerga o Zi-Yuan como seu irmão mais novo, né, gente? Ele vai pensar que isso aqui é incesto. E na próxima cena, o Wei-Tian leva o Zi-Yuan pra passear aqui. Gente, ele dá um pênique no Zi-Yuan aqui, gente. Me arrepiou, foi todo. O que foi esse momento aí depois que eles andam de bicicleta e o Zi-Yuan simplesmente abraça o Wei-Tian por trás ali, fica grudado nele. O Wei-Tian tinha acabado de falar pra ele que ele não pode ficar pra sempre com o Zi-Yuan, sendo que o Zi-Yuan quer que o Wei-Tian fique pra sempre com ele, né, gente? Porque o para sempre do Zi-Yuan é o Wei-Tian. Eu acho que com esse abraço que ele deu aqui, ele quis transmitir isso para o Wei-Tian, né? O Wei-Tian é a escolha dele, sempre foi e sempre vai ser. A maneira que os olhos dele brilham quando ele olha para o Wei-Tian, gente, não existe outra pessoa para ele. O gay panic do Wei-Tian foi tão forte nesse momento que ele acaba torcendo o tornozelo, e aí o Zi-Yuan fica cuidando dele. O Wei-Tian fala que o Zi-Yuan tá exagerando ali, o Zi-Yuan não dá a mínima, continua cuidando do Wei-Tian, com carinho, com todo o zelo do mundo. Mais uma vez os olhos dele indicando como que ele ama o Wei-Tian, né? Ou como que o Wei-Tian tá machucado, isso faz ele se sentir machucado também. Ou como que ele quer sempre estar ali pra ele, né, gente? Sempre ali cuidando do Wei-Tian. E aí na próxima cena, depois que uma funcionária do Wei-Tian ali mostra pra ele a ideia do novo jogo da empresa, né, que é um jogo ali de simulação de pesca, ele decide levar o Zi-Yuan pra pescar. Nesse momento, gente, vem a cena clichê do cinto de segurança, que foi maravilhosa, gente. A maneira que o Wei-Tian olhou para o Zi-Yuan devorando ele na cabeça dele nesse momento, gente, acho que acendeu uma luzinha aqui, viu? Mas ele decidiu ignorar. A gente vê o Wei-Tian completamente sem reação, né? Principalmente porque ele tá na cabeça dele aqui que o Zi-Yuan pode estar apaixonado por alguém. E aí, gente, quando eles estão pescando ali, o Zi-Yuan pergunta para o Wei-Tian se ele já gostou de alguém. O Wei-Tian fala que ele acha que sim, mas pelo jeito ele não gostou, porque ele pergunta se estrela de cinemas conta. Não conta, né? Existe diferença entre você estar apaixonado, você gostar de alguém, e você idolatrar alguém, né? Você ser fã de alguém. Quando sai do rio ali, o Wei-Tian fala que ele não é muito paciente, não. E aí depois ele simplesmente volta já virando o queixo do Wei-Tian pra ele, como se ele fosse beijar o Zi-Yuan, gente. Fantasia do Zi-Yuan. Mais um aqui para o Clube dos Semis. Que fanfic, a gente adora uma fanfic. Aqui a gente viu que o desejo do Zi-Yuan atingiu o seu ápice, e ele imagina, ele fantasia ali, ele e o Wei-Tian aos beijos ferozes, profundos, cheios de sentimentos ali, mas também cheios de desejo. Ele capturando os lábios do homem que ele ama de uma vez por todas, gente.
gente, e eu amei essa cena. Uma pena que, como o próprio Zi-Yuan disse pra gente, por enquanto ele só pode sonhar com isso. Isso ainda não está ao alcance dele, e aí, gente, ele fala na lata ali mesmo para o Wei-Tian. Ele gosta de homens e que o Wei-Tian sabe disso, e de primeiro momento o Wei-Tian não reage muito bem, não. Eu acho que aqui a gente tem uma mistura de duas coisas, né? Uma cultura heteronormativa que o Wei-Tian tem ali, e também, gente, ele tá negando o que ele tá começando a sentir, né? Se vocês repararem nessa cena aqui, em vários momentos ele desvia o olhar, né? Ele não fica olhando diretamente para o Zi-Yuan como ele fazia antes, né? Pode ser sim um sinal pra gente que inconscientemente ele tá começando a entender o que de verdade tá acontecendo ali, né, gente? Que os sentimentos aqui já deixou de ser fraternal há muito tempo, né? Já é sentimento romântico. E o Zi-Yuan dá um fecho bem merecido aqui no Wei-Tian, né? Ele deixa claro pro Wei-Tian ali que ele gosta de um cara, que ele gosta de homens, que isso não tem nada a ver com ele, que ele não liga pra gênero, né? Que amor é amor. E ele não conta ali diretamente para o Wei-Tian quem é o cara que ele gosta, né? Embora os olhares dele indicam bastante que esse cara é o Wei-Tian, e ele fala para o Wei-Tian que é um amor unilateral. Isso deixa o Wei-Tian ainda mais confuso, ele quer saber quem é essa pessoa, mas o Zi-Yuan não conta pra ele nesse momento, né? E aí na próxima cena, gente, o Wei-Tian se aproxima do Zi-Yuan ali, e ele, sem perceber, Brasil, acaba esfregando sal na ferida do Zi-Yuan, né? Porque o Zi-Yuan chegou a comentar com ele que ele sabe que sentimentos profundos podem mudar. Mas tente sentir isso por dias, por horas, por meses, por anos, né? Como ele sente, e que nada mudou, né? Basicamente ele deixou claro que ele ama o Wei-Tian por tanto tempo, gente. Ele já verbalizou pra gente que ele não sabe exatamente qual que foi o momento ali que os sentimentos dele mudou, e ele também chega a falar pra gente que esse amor é tão forte, Brasil, que ele sente como se essa pessoa fizesse parte dele, né? E aí, gente, aqui a gente tem o Wei-Tian perguntando para o Zi-Yuan o que ele faria caso a pessoa que ele gosta se casasse, né? E o Zi-Yuan responde que provavelmente ele enlouqueceria. Gente, eu me arrepiei, fui todo nesse momento, porque ele fala isso, gente, olhando nos olhos ali, Wei-Tian, e a gente sabe que o Zi-Yuan é um semi-cadelizado, né, gente? Ele é muito gado, e a maneira que ele cuida ali da pessoa que ele ama, né, a maneira que ele cuida do Wei-Tian é muito bonito, gente, é muito intenso, cara. Eu acho que essa palavra, ela define muito esses dois, né, intenso, gente. É o momento que eu quero destacar pra vocês agora, que aconteceu aí, quando eles estavam ali pescando, gente, e esse momento, Brasil, fez eu dar um berro, meus amores, mas eu gritei, foi muito, que é o Zi-Yuan enfatizando para o Wei-Tian que eles não são parentes de sangue, gente. Meu Deus do céu, eu falei, Zi-Yuan, pelo amor de Deus, avisa antes de dar um tiro desse, entendeu? Mas não precisa avisar não, na verdade, pode continuar dando, cara, e daí, entendeu? A gente adora, a gente fica todo arrepiado, grita como um maluco, perde a voz, sim, mas tudo bem, a gente ama. Claro, gente, o Wei-Tian não entende aqui o verdadeiro significado, né, a profundidade aqui por trás dessas palavras do Zi-Yuan, né, gente, que o que ele quis dizer aqui é, eu não sou seu parente de sangue, logo, a gente não é irmão de verdade, logo, não tem impedimento aqui, eu posso namorar você e você também pode me namorar. O Wei-Tian, ele precisou do tempo dele para poder assimilar aí tudo que o Zi-Yuan contou para ele, né, o Zi-Yuan ter saído do armário para ele também, ele entender que não tem nada de errado o Zi-Yuan ser a pessoa que ele é, que amor é amor. E aí o Wei-Tian, que tá atolado ali em trabalho, acaba sentindo uma dor de cabeça muito forte, e o Zi-Yuan vai cuidar dele. E eu amo que o Zi-Yuan sabe que o irmão dele é uma pessoa que cuida de todo mundo, mas que não sabe receber cuidado, pessoa rígida, fria, mas que no fundo é uma pessoa sensível, gente, que tem o coração sensível. O Zi-Yuan tá ciente disso, e ele não aceita um não como resposta, gente. Ele já vai levando ali o Wei-Tian pra cama, já embrulhando ele ali, e aí o Zi-Yuan acaba deitando do lado do Wei-Tian, e os dois dormem abraçados juntos, gente. Bota abraçado nisso, gente. Na hora que a câmera mostrou ali, eu fiquei completamente maluco. Eu estou completamente, gente, totalmente, absolutamente apaixonado por esse casal, que ainda nem é casal, imagina quando for. Eu vou ficar fora de mim. E aí o Sampanga aparece ali na casa, gente, chamando ali o Wei-Tian. Quando ele chega no quarto do Wei-Tian, ele vê o Wei-Tian e o Zi-Yuan dormindo bem abraçados, né? Inclusive o Wei-Tian fala pra ele fazer silêncio, pra ele não acordar o Zi-Yuan. Ele sai da cama com todo o cuidado possível, embrulha ali de volta o Zi-Yuan, gente. Detalhe, meus amores, o Wei-Tian, ele não surtou nem nada, gente. Na verdade, eu senti que inconscientemente aqui, o coração dele, gente, gostou de
dormir dessa forma com o Ziyuan. Sampang obviamente estranha, eu entendo eles ter estranhado. O Wei Tian fica tentando mudar de assunto aqui, gente, só que o Sampang vai insistindo ali. Ele acaba revelando para o Sampang que o Ziyuan gosta de cara, que ele não irá discriminar ou excluir ele ali. E o Sampang levanta uma hipótese aqui que o Wei Tian nega na hora, mas pode ser que nas profundezas do coração dele ele sabe que isso é verdade, né, gente? É o que eu falei, a questão da inconsciência aqui. E é o seguinte, gente, o Sampang fala pra ele que se o cara que o Ziyuan gosta foi ele. E o Sampang explica o raciocínio dele para o Wei Tian, mas o Wei Tian fala que ele tá maluco, né? E aí, meus amores, eles acabam tendo um problema ali na empresa, porque o investidor ali acaba tirando dinheiro e aí eles não conseguem fazer o jogo ali, e eles têm que correr atrás aí para conseguir um novo investidor. E esse novo investidor, na verdade, vai ser uma investidora que é uma mulher ali bem bonita, gente, eu achei ela bem gata, que ela é fã ali do Wei Tian e que ela decidiu financiar o jogo ali. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, gente. Eu quero conversar com vocês aqui agora sobre o Sampang e a Lily, gente, porque o Sampang aparece ali para conversar com o Ziyuan, mas o Ziyuan não está em casa. E a Lily, meus amores, ela se arruma toda ali do jeito que dá. A Lily, ela gosta do Sampang, gente. A Lily pergunta para o Sampang se ele gosta de alguém. O Sampang fala que sim, mas fala que não vai contar para ela. E o Ziyuan vai para um acampamento voluntário ali, e ele sabe que o irmão dele não se cuida, né? E aí ele já começa a cuidar ali do irmão dele, já pediu ali para os funcionários da empresa cuidar do Wei Tian enquanto ele estiver fora. E meus amores, ele controlando aqui o Wei Tian, Brasil, mas eu tava gritando como um doido, gente. Tem um momento que ele simplesmente aproxima o rosto dele do Wei Tian e o Wei Tian encara ele também, gente. Eu já tava assim, pelo amor de Deus, meu casal, se peguem logo, gente, se beijam, vão se casar, entendeu, gente? A intensidade no olhar desses dois é absolutamente magnética, gente, chega a ser gravitacional. Os atores são ótimos. E mesmo que o Wei Tian não admita isso, gente, mesmo que ele não perceba totalmente isso, ele acaba sempre cedendo para o Ziyuan, gente. Isso pode ser um sinal aqui também. Ele também já gosta do Ziyuan no sentido romântico, e aqui inconscientemente ele tá querendo fazer a pessoa que ele gosta feliz, tá querendo fazer com que essa pessoa não fique preocupada, né? E aí, meus amores, os funcionários ali cuidam do Wei Tian, né? O Wei Tian até estranha e pergunta se o Ziyuan pediu para cuidar dele. O Sampang fala que sim, gente, enfatiza que eu amei esse momento, porque o Wei Tian precisava escutar isso. Umas funcionárias ali do escritório, gente, shippa o Ziyuan com o Wei Tian, né? Todo mundo sabe que a única pessoa que consegue convencer o Wei Tian a fazer as coisas ali é o Ziyuan. E a funcionária até chega a comentar aqui do amor proibido entre os irmãos. Só que a gente sabe que eles não são irmãos de verdade, não tem laço sanguíneo aqui. E aí o Wei Tian se encontra com a Ning aqui, gente. Ele pergunta pra ela se ela tá financiando ali o projeto, porque ela era fã dele, ela fala que não. E a Ning fala pro Wei Tian que ele é talentoso, que ela tá fazendo isso porque acredita na equipe dele. Lang, ele comenta com o Ziyuan e da futura cunhada deles. O Ziyuan não consegue disfarçar os ciúmes aqui, o Sampang está atento a isso. Ele vai até o Ziyuan aqui e afirma que o cara que o Ziyuan gosta é o Wei Tian. O Ziyuan não confirma, gente, porém as ações dele, o que aconteceu antes ali, tudo que ele já fez pelo Wei Tian, coisas que o Sampang está atento, confirma para o Sampang a sua suspeita, né, gente, que o Wei Tian é o cara que o Ziyuan gosta. Na verdade, gente, eu acho que gostar é uma palavra fraca se tratando desses dois. Aqui já é amor mesmo, gente, e bota amor nisso. Então o Ziyuan não precisa admitir, porque já está mais do que claro. Ele fala pro Sampang que ele não quer e que ele nunca vai dificultar as coisas para o Wei Tian, e é por isso que ele sofre sozinho, encalado, é por isso que ele se força a engolir os próprios sentimentos e sofre muito por isso. Esse sentimento tão intenso e tão poderoso que claramente está destruindo o Ziyuan por dentro, que luta como se fosse um leão enjaulado para ser libertado. E eu entendo que o Sampang tem boas intenções ao falar as coisas que ele falou, que ele realmente se preocupa ali com o Ziyuan, né? O Ziyuan como se fosse um irmão mais novo dele. Ele também se preocupa muito com o Wei Tian, né, gente? A gente sabe que o Sampang, a Lily, Ziyuan e o Wei Tian são uma família. Só que a questão aqui é que o Sampang não soube exatamente como lidar com isso, né, gente? Como falar direito ali com o Ziyuan, como confortar ele, como ajudar ele. Eu entendo, é uma situação extremamente complexa, né? Principalmente porque ele conhece bem a personalidade dos dois, né, gente? Do Wei Tian e do Ziyuan, que é uma personalidade parecida. No entanto, as coisas que ele falou ali deu a entender em alguns momentos que ele não estava se importando muito com os sentimentos do Ziyuan, né, gente? O que é o que eu falei pra vocês. Eu acho que isso aqui acabou sendo inconsciente, sabe, gente? Eu acho que ele tentou
tentou fazer o melhor dele, só que não deu muito certo. Eu não acho que o Sampang vai tentar separar os dois, ou que ele vai ser um vilão, algo assim. Sim, aqui foi como se ele só colocasse mais sal na ferida. Tanto é que o Zi-Yuan sente o coração dele sendo maltratado, né, gente? Ele corta o Sampang na lata, gente. Corte seco. Na próxima cena, o Wei-Chien volta bêbado ali pra casa, né? Ele teve uma comemoração ali na empresa, e aqui o Zi-Yuan cuida dele, como sempre. O Zi-Yuan dá um presente aqui para o Wei-Chien, né, gente? Umas abotoaduras. Detalhe os ciúmes que ele expressa nesse momento, né, gente? Porque ele pergunta ali com uma voz não muito boa se o cara que o Zi-Yuan gosta também ganhou esse presente. O que eu sempre falo com vocês, gente, o álcool, ele não transforma ninguém. Ele apenas revela quem a pessoa é de verdade. Ele muitas vezes expõe o que a pessoa está escondendo e que às vezes ela nem sabe que ela está escondendo. No caso aqui, o inconsciente do Wei-Chien já ter tomado ciência aí que ele ama o Zi-Yuan para além de um irmão, que não é amor fraternal mais. O álcool fez ele colocar isso para fora, né, o que ele sente de verdade. Só que aqui a gente vê que o Zi-Yuan tá tão preocupado em cuidar do Wei-Chien que ele meio que ignora essa frase. E aí, enquanto ele coloca o presente dele no Wei-Chien, ele fala pro Wei-Chien que ele quer provar ali que ele pode alcançar ele. Ou seja, gente, está à altura dele, está de igual para igual aqui com o Wei-Chien. Provar para o Sampang, para o próprio Wei-Chien e para ele mesmo que ele não é uma criança, um adolescente mais. E ele agora é um homem adulto e responsável que pode cuidar muito bem do homem que ele ama, né, gente? Que é o Wei-Chien. E o Wei-Chien pergunta para o Zi-Yuan com uma voz dolorosa aqui, né, gente? Dá pra ver que ele sofre pelo Zi-Yuan, está sofrendo, se não é cansativo continuar amando essa pessoa, né, gente? Já que o Zi-Yuan disse pra ele que é um amor unilateral. O Zi-Yuan deixa claro para o Wei-Chien que só tem uma pessoa no mundo que ele está disposto a gastar muito com essa pessoa, né, gente? Que é o Wei-Chien, embora o Wei-Chien não pega isso nesse momento. O Zi-Yuan fala pra ele que é cansativo sim gostar de uma pessoa, que ele não devia gostar dela. Talvez isso seja culpa dele, gente. Na verdade, não é culpa dele, né, gente? Ninguém manda no coração. O coração quer o que ele quer. E aqui, gente, pra mim, sem sombra de dúvida, o Wei-Chien é a respiração do Zi-Yuan. O Wei-Chien não tá se sentindo bem, mas ele se força a se levantar aqui quando avisam pra ele que eles esqueceram algo ali que eles precisam. Nessa festa que eles vão divulgar aí a parceria que eles firmaram com a nova investidora. Que o Zi-Yuan não está fervendo só de febre não, né, gente? De ciúmes também. Pra tentar lidar com todo esse sentimento cortante, Brasil, ele decide afogar a dor dele no vinho. Em várias taças, na verdade, gente, só que não é a melhor escolha. Enquanto isso, o Wei-Chien puxa a Ning para um canto ali e decide ser honesto com ela, né? Ele fala pra ela que não tem como ele corresponder aos sentimentos dela. Deixa claro pra ela que independente do que acontecer no seu mundo, só existe os seus dois irmãos, né, gente? A Lili e o Zio. Que ele espera que, ao ele ser sincero com ela, né, contar a verdade pra ela, ela não encerre a parceria aqui, que isso não afete a parceria. A Ning brinca com ele aqui, mas ela deixa claro que ela pode separar a vida pessoal da vida profissional e que ela investiu ali porque ela realmente acredita no Wei-Chien e na equipe dele. E ela fala pra ele prometer pra ela que ele vai manter essa qualidade que ele tem, né, de ser sincero, de ser honesto. Detalhe a Ning mencionar isso e alguns momentos depois o Wei-Chien quebrar a promessa, porque definitivamente ele não foi sincero ou honesto com o Zi-Yuan depois do que aconteceu entre eles. O Wei-Chien fica bem preocupado com o Zi-Yuan ali, ele encontra ele bêbado no chão e ele tenta ajudar aqui, gente, só que o Zi-Yuan não consegue mais se segurar. O coração ferido, ciumento e absolutamente, completamente apaixonado, grita por socorro aqui, gente. O leão consegue se libertar e a confissão vem. De primeiro momento, o Wei-Chien não acredita, né, tanto que ele fala ali que ele gosta do Zi-Yuan também, que todo mundo gosta dele, só que aí o Zi-Yuan deixa claro pra ele que ele tá falando sério porque ele força um beijo entre eles. Esse beijo, gente, foi a única maneira que o Zi-Yuan encontrou aqui pra enfatizar para o Wei-Chien que ele está falando de outro tipo de gostar. Pra deixar claro, desenhado para o Wei-Chien que ele ama ele como um amor romântico, e o próprio Sampang diz que em relação a assuntos do coração, o Wei-Chien é bem lento. Os sentimentos do Zi-Yuan vão além do fraternal já tem muito tempo, né, gente? E eu acho que com a intensidade que ele trouxe nesse momento aqui, ele meio que deixou isso claro para o Wei-Chien. O Wei-Chien fica puto da vida dele aqui, gente, completamente confuso, decepcionado, frustrado. Tem homofobia internalizada aqui, tem ele próprio se forçando a não aceitar o que de verdade ele sente, aquele sentimento de que ele sente que ele fracassou com alguma coisa, e principalmente, gente, tem o sentimento de decepção
com a pessoa que ele mais confiava e mais se importava. Pessoa que sempre fez de tudo para agradar ele, que sempre ali estava do lado. Também, gente, ódio de si mesmo, porque um lado dele, ele não tem como negar isso aqui, um lado do seu coração, gente, acelerou, disparou sim com esse beijo. Esse beijo também fez o Etienne errar a batida do coração sim, gente. Tanto é que ele demora um pouquinho para afastar esse beijo. O Etienne acaba dando um murro no Ziyuan, perguntando que diabos que ele tá fazendo, o que é que ele tá falando ali. O Sampang aparece nesse momento, o Ziyuan machucou ali a mão porque ele caiu em cima dos vidros e o Etienne fica mandando ele embora. O Sampang fica tentando acalmar os ânimos aqui, gente, mas não dá certo. E aí, gente, o Etienne evita o Ziyuan a todo custo. Ele não volta para casa, gente. Quando o Sampang pergunta para ele, ele fala que ele não faz ideia de como lidar com isso. E é por isso que ele se mantém longe do Ziyuan, né? O Sampang fala para ele que definitivamente essa não é a melhor escolha, mas é o que o Etienne tá fazendo. E o Sampang pergunta para o Etienne se ele quer que o Ziyuan se mude. Quando ele encontra o Ziyuan aqui, o Ziyuan pergunta para ele por que é que ele não pode gostar do Etienne. O Sampang consegue responder aqui, gente, é porque ele é o Etienne. Só que isso nem passa perto de ser uma resposta, né, gente? Muito menos um argumento convincente. O Ziyuan enfatiza aqui para o Sampang que ele e o Etienne não são parentes de sangue. E aqui tem um detalhe a mais, gente. Não é como se o Etienne e o Ziyuan descobrissem depois aí. Não, gente, isso aqui está claro há muito tempo, né? Porque o Etienne encontrou o Ziyuan na rua e adotou ele. Isso está claro para eles também, por mais que o Etienne não aceite isso, por mais que ele negue. Sendo assim, ele volta a perguntar por que ele não pode gostar do Etienne. Ele foi a pessoa que chorou, que riu, que cuidou, que sempre esteve ali para o Etienne. E o Etienne sempre esteve ali por ele também, né, gente? Então, por que ele não pode amar? O Sampang não tem resposta para essa pergunta, gente, porque ele ia falar que é porque eles são irmãos, mas não, eles não são irmãos. O Sampang sabe que usar o argumento de fraternidade aqui é inútil, gente, porque não é a verdade. Ele então devolve com outra pergunta: o que há certo em você gostar do Etienne? O Ziyuan totalmente rebate, perguntando: então, o que há de errado em eu gostar do Etienne? Mais uma vez ele deixa o Sampang sem palavras, né, gente? Porque aqui eles estão em um dilema muito complexo, que eu diria até que é quase impossível para o Sampang resolver. O Sampang então vem com a ideia do Ziyuan ir para o exterior. E ele tem o mundo todo para explorar, para ele não estreitar ali os seus horizontes. O Ziyuan só foca aqui no fato que o Etienne não veio ele próprio falar isso para ele. E ele fala que se o Etienne quer que ele vá embora, ele pode fazer isso por ele. Porque vocês lembram que ele disse que ele pode fazer tudo pelo Etienne, gente? Então, é tudo mesmo, incluindo aqui se afastar do Etienne, mesmo que ele não queira isso. O Ziyuan coloca o Etienne em primeiro lugar novamente, ele sempre colocou. E ele aprendeu isso com o próprio Etienne, que também sempre colocava os seus irmãos em primeiro lugar. Quando o Sampang fala que a personalidade e o temperamento dos dois é parecido, gente, ele também está se referindo em relação a isso. O Etienne continua não interagindo com o Ziyuan, ele volta para casa aqui, mas nem olha no rosto do Ziyuan. A Lily aqui acaba ficando puta da vida dela, né? Ela não sabe o que tá acontecendo, porque é que eles estão brigando tão feio. O Etienne não fala nada, gente, ele só sai subindo as escadas ali, e aqui o Ziyuan consegue acalmar a Lily. A Lily enterra o coração dele ainda mais, né, gente? Quando pergunta pra ele se ele está feliz, obviamente ele não está. E aí depois o Ziyuan vai embora, ele deixou uma carta ali para o Etienne, enquanto o Etienne escuta ali o barulho da porta se fechando, que ecoa bem alto, gente, como um grito de sofrimento mesmo dentro do seu coração. Porque aqui, gente, ele toma ciência de que ele pode ter tomado uma das piores decisões da vida dele. No fundo, ele sabe que ao essa porta ser fechada, o vazio vai preencher o seu coração. Dito e feito, gente, o semblante dele logo muda e ele fica bem acabado. É exatamente dessa maneira que ele vai se sentir, gente, mesmo que o Etienne não deixe isso transparecer. Para a relação do Ziyuan e do Etienne foi feita em pedaços, e que aqui ficou em cinzas mesmo, gente, ela vai renascer como uma fênix. Esse fogo, por mais doloroso que seja, precisava ser acendido. E agora que ele foi, gente, é um caminho sem volta. O fato é que o amor desses dois, além de muito profundo, muito complicado, muito intenso, ele é
imenso. Eu não realmente sinto sua falta, você é só a primeira coisa que penso quando acordo de manhã. Eu não realmente sinto sua falta, eu só leio suas mensagens de vez em quando. Eu não realmente sinto sua falta, eu apenas me escondo em um canto, me escondendo, esperando. Tanto faz. Eu não realmente sinto sua falta, eu apenas me reviro todas as noites. Eu não realmente sinto sua falta, eu só me pergunto sobre você de vez em quando. Eu não realmente sinto sua falta, eu apenas assisto seus filmes favoritos de vez em quando. Eu não realmente sinto sua falta, eu amo você mais do que ama a mim. Eu não realmente sinto sua falta, eu só quero te abraçar forte às vezes. Eu não realmente sinto sua falta. Com o Etienne descobrindo que mesmo longe, o Ziyuan continua cuidando muito bem dele, continua se preocupando com ele. Ele deixou várias comidas prontas ali para o Etienne, alguns post-its ali falando para o Etienne tomar conta de si mesmo, porque não tem o Ziyuan ali mais. E a cada canto daquela casa ali que o Etienne olha, o vazio que ele já está sentindo fica ainda maior. Ele sente aquela dor amarga, azeda, cortante da saudade, gente, que ele precisava sentir sim. Vocês que o Etienne é aquele típico de personagem que ia aprender na dor, né, gente, no sofrimento, dito e feito. E aqui pela primeira vez no episódio, gente, toca essa força em forma de música, né, que é a música Eu Não Realmente Sinto a Sua Falta, que ela descreve, gente, letra por letra, tudo que o Etienne tá sentindo nesse momento. A negação dele, gente, a sua resistência, né, porque eu acho que ele tentou se forçar aqui a não sentir a falta do Ziyuan, gente, porque isso vai machucar muito ele, e ele já está machucado. A verdade, gente, é que tudo que ele sente ali é um vazio que ele não consegue preencher com nada. Olhar para aquela parede onde ele marcava a altura do Ziyuan e da Lily, agora vazia, né, gente, porque já tem quase 5 anos que ele tá longe do Ziyuan, chega a ser uma tortura para o Etienne. A única maneira que o Etienne encontrou para conseguir lidar com isso, gente, não, ele não consegue lidar com isso, mas é o escape dele, digamos assim, é o álcool, né, gente, tanto que o Sampang comenta pra gente que ele tá bebendo muito mais, né, gente, e parece que isso tá trazendo consequências para ele, né. Vocês lembram que o Dr. Sam comentou que ele teve aí algumas sequelas daquela luta intensa que ele teve para conseguir salvar o Ziyuan do mafioso lá. A gente está no ano novo, o Etienne tá morrendo de saudade dele, gente, ele bebe todas aqui. A Lily e o Sampang saem ali, né, gente, tá claro pra gente aí que a Lily e o Sampang estão começando a ter alguma coisa, só que o Etienne tá afundado tanto na saudade ali, gente, mesmo que ele não perceba, que ele não nota isso, né, gente, porque eu achei a Lily e o Sampang bem claro, gente, eles não faziam nem questão de disfarçar. Inclusive, gente, quando a Lily troca mensagem com o Sampang, a gente vê que o contato do Sampang tá com um coraçãozinho ali. O Etienne acaba ficando sozinho aqui, ele acaba passando muito mal, né, ele cai aqui no sofá. Nisso, o Ziyuan tinha ligado ali, tinha desejado feliz ano novo para Lily, só que o Etienne mal conseguiu colocar o telefone no ouvido, né, e aí o Ziyuan fica extremamente preocupado, ele liga pro Sampang ali, o Sampang encontra o Etienne caído ali no chão, todo acabado, coitado, e aqui o Sampang cuida do Etienne, o Sampang fala pro Etienne para ele contar da condição crônica que ele tem ali para Lily e para o Ziyuan, né. O Etienne comenta que se o Ziyuan descobrir isso, ele volta imediatamente, né, gente, que não tem nada que segure ele ali no exterior, e ele fala que quer que o Ziyuan continue concentrando nos seus estudos. O Sampang, gente, também fala que se ele soubesse que o Etienne comportaria dessa forma, ficaria dessa maneira, ele tinha convencido o Ziyuan a ficar. Então sim, gente, aqui o Sampang admite que ele errou ao afastar os dois, e tem mais, meus amores, ele pergunta para o Etienne se ele tem sentimentos pelo Ziyuan, né, se ele gosta do Ziyuan também. O Etienne não responde, gente, mas está claro para o Sampang aqui que a resposta é sim. No dia seguinte, o Etienne acorda sozinho de ressaca, gente, e aqui ele já começa o processo de aceitação dele, que sim, ele ama o Ziyuan para além de um irmão, e que ele está morrendo, mas assim, gente, morrendo mesmo de saudade do Ziyuan. Pela primeira vez em muito tempo, o Etienne entra no quarto empoeirado ali do Ziyuan. A gente vê que o quarto do Ziyuan tá praticamente abandonado. E notem que aqui eles colocam outra música, gente, mas que complementa e muito bem a primeira música. A nova música, gente, ela fala mais ou menos o seguinte: devo sacrificar o amor ou a amizade? A escolha sempre me manteve preso ao passado. Nesse passado, tudo que resta no meu coração é uma terra de corações partidos.
partir. Não importa aonde eu vá, não importa o que eu faça, tudo é sempre o mesmo. Porque você não está mais aqui comigo, tudo me lembra você. Ele então, pelo que parece, gente, lê pela primeira vez aí a carta que o Ziyuan deixou para ele, onde o Ziyuan fala que ele não quer de jeito nenhum que o Wei-Tian afaste ele definitivamente, mas que esse sentimento machuque o Ziyuan, ele não quer esquecer. Durante todo o momento que eles estão longe um do outro, o Ziyuan sempre mandou mensagem para o Wei-Tian, só que o Wei-Tian não respondia essas mensagens. E o que foi essa carta, gente? Esse momento que o Ziyuan escreveu ali, que ele não quer esquecer o rosto, a voz, nada sobre o Wei-Tian. Sério, gente, o amor deles aqui é complexo, é lindo, é intenso. Ele sai para jantar ali com o sócio dele, e o sócio dele comenta, gente, que quando a esposa dele abandonou ele, ele decidiu virar monge, né? Ele achou que isso poderia ajudar ele a lidar com essa dor, só que ele não conseguiu, ele foi expulso ali depois de um mês. Ele então fala pro Wei-Tian que a vida não é difícil, a gente que torna ela difícil. É a gente que torna ela dolorida e que ela não precisa ser. Ele também comenta de um jovem ali que fez ele mudar a perspectiva dele, né? Na minha opinião, gente, ele estava se referindo ao próprio Wei-Tian, né? A gente sabe o que o Wei-Tian passou aí para conseguir cuidar dos irmãos dele, para conseguir se cuidar também. Wei-Tian volta para casa, gente, e ele está em um estado deplorável longe do Ziyuan. Aqui então o Wei-Tian dá o que eu diria que foi o penúltimo passo para o seu processo de aceitação, que é começar a limpar o quarto do Ziyuan ali, deixar o quarto dele bem limpinho, bem organizado, para quando o Ziyuan voltar para casa, né? Porque fica claro pra gente aqui que o Wei-Tian está ansiando por isso, né, gente? Ele só não admite com as palavras. Sem dúvida nenhuma, isso está lá, nos olhos e no seu coração. E é como dizem, né, gente? Os olhos é a janela da alma e a porta pro coração. Aqui a gente vê o Wei-Tian se permitindo ficar ali, né, gente? Próximo das coisas ali do Ziyuan, né, gente? Como se ele estivesse próximo dele ali também. Como que cada um encara a saudade, né? A gente viu o Wei-Tian ali limpando o quarto do Ziyuan, por exemplo. No caso do Ziyuan, gente, ele só conectado, ele sempre olhando ali para a pulseira que o Wei-Tian deu a ele. E mais uma vez a música muda, gente, dessa vez uma que fala sobre relembrar boas memórias. E o tempo não fez nada para diminuir essa saudade, sente e muita sua falta, mesmo dormindo. O Wei-Tian então começa a rememorar ali as memórias antigas que ele tem com o Ziyuan. Ele olha aquela penca de mensagem ali que o Ziyuan deixou para ele e ele lê praticamente todas. Tudo isso combinado, gente, faz com que a dor da saudade dele atinge o seu auge e ele não aguenta mais. Ele entra em contato com o Ziyuan. O Wei-Tian finalmente nota, gente, que assim como o Ziyuan, ele não está vivendo mais, né? Ele está sobrevivendo. É o que eu falei para vocês. Um é a respiração do outro. Toda a saudade consome o Wei-Tian. Ele liga para o Ziyuan, gente, só que aí ele rapidamente desliga ali. Porém, a gente sabe que o Ziyuan é extremamente gado, né, gente? Há quanto tempo que ele está esperando essa ligação? Ele imediatamente liga de volta e ele deseja que feliz aniversário para o Wei-Tian, gente. O Wei-Tian perdeu tanta noção do tempo aí, ele tá tão afogado na saudade ali, gente, que ele esqueceu que hoje era seu aniversário. Claro pra gente que o Wei-Tian queria conversar com o Ziyuan a noite toda, né, gente, só que ele não sabe como fazer isso, ele não sabe se comportar depois de todo esse tempo. Eu não pude deixar de pensar, gente, que o Wei-Tian achou que ele iria escutar uma amargura na voz do Ziyuan para com ele, né, gente? Mas não tem absolutamente nada disso. Só tem aqui carinho, felicidade, preocupação, somente sentimentos muito bons, né, gente? Inclusive o Ziyuan sorri enquanto ele conversa com o Wei-Tian. O Wei-Tian pergunta para ele se ele tá bem, eles conversam um pouco ali e depois o Wei-Tian acaba desligando a ligação, né, gente? Como eu falei, ele não sabe como se comportar. Também tem a questão ali dele admitir para si mesmo que ele está sentindo saudade e também, gente, a culpa que ele sente. No entanto, gente, quando ele mais uma vez vai para o quarto do Ziyuan, ele mais uma vez não aguenta mais e manda a seguinte mensagem para o Ziyuan: se você está sentindo falta de casa, volte. Claramente, gente, o que ele quis dizer com essa mensagem, né, ele só não teve coragem de mandar isso, é: se você está sentindo tanto a minha falta quanto eu sinto a sua, por favor, volte para mim. E aí, gente, como eu já expliquei para vocês, a Lily e o Sampang estão acontecendo, né? Aliás, a Lily se tornou ali uma modelo famosa, ela já apareceu aí em revistas. E aqui o Wei-Tian tá numa festa ali da empresa, a empresa dele tá prosperando bastante e o Ziyuan está de volta. Não sei vocês, gente, mas eu senti
o Zi-Yuan mais maduro, mais seguro, mais determinado a pegar o que é dele, né, gente? Aliás, o que sempre pertenceu a ele, né? E aí, gente, aqui ele cuida do Wei Tian que está bêbado, a forma que o brilho resplandece nos olhos dele quando ele olha para o Wei Tian, e aí a gente tem o Wei Tian olhando para ele de volta, gente. A gente vê o vazio sumindo automaticamente dos olhos do Wei Tian, o alívio, o amor que eles sentem nesse momento, gente, chega a ser surreal. Como sempre, o Zi-Yuan cuida muito bem do Wei Tian, né, gente? Ele tirando o óculos do Wei Tian aqui, pro Wei Tian deitar muito mais confortável nos ombros dele. Mas que o Wei Tian não fale isso, gente, ele tá muito feliz sim que o Zi-Yuan está de volta, gente. Isso tá completamente expresso nos olhos dele. Aqui o pobre do Wei Tian tá vomitando a sua alma, né, gente? Mais uma vez ele abusando muito do álcool, que, como eu falei pra vocês, é a maneira que ele encontrou para conseguir lidar com a dor da saudade, né? A Lili até comenta ali com o Zi-Yuan que o Wei Tian bebe frequentemente. A Lili e o Zi-Yuan começa a provocar um ao outro, né, gente? Essa briguinha de irmãos aí, que é muito divertida. Eu gosto muito da relação da Lili com o Zi-Yuan. Eles saem discutindo. Minha opinião, gente, pela primeira vez em anos, o Wei Tian dá um sorriso genuíno, né, gente? Aquele sorriso que deixa claro pra gente o como que ele tá feliz de ter a sua família reunida e principalmente, gente, o como que ele está feliz, mais radiante mesmo e também aliviado, Brasil. E é o que eu falei, aquele vazio desapareceu quando a sua estrela, quando a sua luz, quando a sua respiração, quando o seu mundo, quando o seu coração voltou, que é o Zi-Yuan. O Wei Tian acordando ali de ressaca, ao abrir os olhos ele fica bastante surpreendido e muito feliz também do Zi-Yuan estar ali do lado dele. O coração dele estranhamente acelera aqui. O Zi-Yuan não está dormindo abraçado ao Wei Tian como ele fazia antes. O Wei Tian então começa a olhar intensamente para o Zi-Yuan, gente. Eu acho que aqui ele ficou com dúvida se isso é um sonho, se isso é uma realidade, porque ele quer muito o Zi-Yuan ali do lado dele, né? Só que aí ele descobre que não é um sonho, gente, quando o Zi-Yuan vira para ele e fala se ele já viu o suficiente. O Zi-Yuan voltou do exterior aí determinado a ser o maior atacante, gente. Ele é ainda mais ousado, mais descarado aí que a água viva malvada. E principalmente, gente, ele voltou sabendo exatamente como provocar o Wei Tian. Não resta dúvida que esse tempo longe do Wei Tian fez com que o Zi-Yuan tenha plena certeza ali de algo que ele praticamente já tinha, né, gente? Que o Wei Tian é o seu começo e também o seu fim, né, gente? Que o Wei Tian é o amor da vida dele e sempre vai ser. E notem, gente, que de primeiro momento o Wei Tian foge desse olhar feroz, intimidante, faminto, mas também cheio de amor e carinho do Zi-Yuan. Só que ele não consegue fazer isso por muito tempo, gente, porque para ele a presença do Zi-Yuan ficou ainda mais forte. No final ele acelera muito o coração do Wei Tian e provoca uma tempestade com raios ali no cérebro do Zi-Yuan. Cozinha para todos eles ali, gente. Foi simplesmente icônico o Wei Tian estender na mão ali automaticamente, né, achando que a água que o Zi-Yuan ia dar ali ia ser para ele, né, gente, porque ele sempre foi a principal, na verdade a única prioridade ali do Zi-Yuan. Só que não é isso que acontece, né? Ele entrega primeiro ali para o sócio, depois para o Sanpang, depois para o Wei Tian. A cara que o Wei Tian e o Sanpang faz aqui na hora que o Zi-Yuan entrega a água para o sócio ali, gente, memorável. A expressão de meu Deus, o que diabos está acontecendo aqui do Wei Tian foi maravilhosa. E o Sanpang, gente, ficou extremamente chocado. Deu para notar ali, gente, o como que doeu no Wei Tian a possibilidade de ele pensar que ele não é mais a prioridade do Zi-Yuan. É a pessoa que diz que ama ele e ele ama de volta, né? Embora ele ainda não aceite esses sentimentos. E eu acho que ele ficou ainda mais triste e ainda mais tenso quando o Zi-Yuan veio de deboche com o Sanpang, né, gente? Não sei se o Sanpang pegou aqui que o Zi-Yuan estava mais sendo um debochado aqui, mas enfim, o Zi-Yuan agradece o Sanpang por ter convencido a ele ir para o exterior, que ele mudou algumas coisinhas ali e tal, e o Sanpang fala que está feliz pelo Zi-Yuan, e o Zi-Yuan, gente, sabe do Sanpang e da Lili, então ele pode fazer uma comparação aqui entre ele e o Wei Tian e o Sanpang ali. Mas agora focando aqui na reação do Wei Tian, gente, que talvez também não tenha pegado o deboche, né? Eu senti ele ficando tenso, sabe, gente? Como se facas
estivessem cortando ali o coração dele, ao ele pensar que existe a possibilidade do Zi-Yuan ter superado seus sentimentos românticos por ele. Detalhe que praticamente durante todo o jantar ali, onde o foco da conversa é o Zi-Yuan, o Wei Tian, gente, não fala um A, mas seus olhos quase o tempo inteiro olham constantemente aí para o Zi-Yuan. Por que, Kennedy? Porque ele não está conseguindo ficar se segurando mais. Os sentimentos, assim como uma vez ficaram incontroláveis para o Zi-Yuan, está chegando esse momento para o Wei Tian. E o Sanpang conversa com o Wei Tian e fala para ele que ele acha que o Zi-Yuan amadureceu, e eles podem lidar ali com o que aconteceu e seguir em frente, né? Só que tá claro aqui pra gente, que o Wei Tian não quer seguir em frente, ele não quer superar o que aconteceu, porque o amor romântico que ele tem pelo Zi-Yuan tá começando a explodir dentro dele. E aí ele nota um chupão ali no corpo do Sanpang, o Sanpang fala que é alergia, e aí a Lili aparece, gente, e o Wei Tian também nota nela ali um chupão, e ela fala que foi machucado, né? O Wei Tian, que não é bobo nem nada, né, gente, aqui ele está mais atento, afinal o Zi-Yuan está de volta, então a maior preocupação que ele tinha na mente dele evaporou, porque agora o Zi-Yuan está do lado dele, né? Mesmo que as coisas possam estar um pouquinho diferentes, ele chama o Sanpang ali, e aqui o Sanpang admite que ele e a Lili estão em um relacionamento. Eu disse pra vocês na resenha anterior, gente, Lili e Sanpang não estavam fazendo questão de disfarçar não, gente. É só que o Wei Tian estava enchendo o rabo de álcool ali pra tentar lidar com a culpa que ele sente por ter mandado o Zi-Yuan embora, e também, gente, pra lidar com a dor de uma das piores decisões da vida dele, né, que foi justamente essa, afastar o Zi-Yuan dele. Embora a reação do Wei Tian tenha sido exagerada aqui, gente, eu morri de rir nessa cena. Foi simplesmente icônico ele olhando para Lili e depois para o Sanpang com olhos muito tranquilos, só que na verdade, gente, ele tá virado no Jiraiya, que tá puto da vida dele. Ele vai até a cozinha, pega um cutelo e vira pro Sanpang e fala: vocês estão num relacionamento? E o Zi-Yuan no fundo comendo a pipoquinha dele, só aproveitando o caos, só aproveitando a treta, gente, maravilhoso. A cena que já tava me matando de rir fez eu rir ainda mais, gente, quando eles começam a falar ali pra esconderem as facas ali, qualquer coisa na casa ali que o Wei Tian pode usar como arma para machucar o Sanpang. Foi muito bom. E o Zi-Yuan, gente, desgramando de rir, cara. A reação do Zi-Yuan era a mesma do Kennedy, gente. Foi maravilhoso demais. Aqui o Wei Tian descobre que ele foi o último a saber. Eu já expliquei para vocês o motivo disso, né? E aí, meus amores, o Zi-Yuan vai até o Wei Tian. Aqui já começa a mudança de atitude do Wei Tian, né? Porque ele não se afasta do Zi-Yuan. E aí o Wei Tian fala pro Zi-Yuan que eles estão crescidos ali, que eles podem fazer o que eles quiserem. E o Zi-Yuan, todo filósofo aqui, né, gente, semi-gado cadelizado que virou atacante número 1 é outra coisa, né? Ele já vira para o Wei Tian e fala que ele tem medo de mudanças, né? Que ele está acostumado ali com a Lili ser a sua irmã mais nova e ele ser o irmão que o Wei Tian sempre protege e que ele teme ali a mudança. Isso é assustador para ele e que não devia ser, né? O Wei Tian sabe aqui que seus irmãos mais novos estão sendo mais maduros e mais corajosos que ele. E a Lili encara de frente ali os sentimentos dela pelo Sanpang, né, gente, que também é considerado irmão dela ali, já que o Sanpang e o Wei Tian criaram a Lili e o Zi-Yuan juntos. Só que assim como o Wei Tian e o Zi-Yuan não têm parentesco sanguíneo, Sanpang e Lili também não têm. E embora o Wei Tian continue fugindo aí dos seus sentimentos pelo Zi-Yuan e que ele ainda não conseguiu enfrentar de frente os seus verdadeiros sentimentos, já começou a pensar muito mais sobre isso, né, gente? Refletir sobre o que ele vai fazer, sobre o que ele sente. E aí o Wei Tian continua chateado aqui com o Sanpang. O Sanpang até tentou conversar com ele, mas o Wei Tian ainda não está aberto para isso. Só que nem a Lili e nem o Sanpang encerraram seu relacionamento, né? E o Wei Tian, gente, também não fez nada para separar os dois. O Wei Tian conversa ali com o sócio dele, gente, e ele fala que ele está bravo porque eles esconderam isso dele. E ele falando antes que se ele soubesse dessa história, talvez ele teria dado alguns socos ali, fim da história, e depois ele enfatizando um talvez. Gente, foi muito bom. O Wei Tian tem direito sim de ficar chateado, tem direito sim de ficar decepcionado, tanto com a Lili quanto com o Sanpang, mas principalmente com o Sanpang, na minha opinião, porque o Sanpang é o seu melhor amigo. Uma relação de melhores amigos, na minha opinião, ela é construída na base da confiança, né, gente? O Wei Tian confia a vida dele
dele ao Sampang, e algo tão importante assim, né, gente, do Sampang tá namorando a irmã dele, também pela questão do Sampang saber que o Ziyuan, que é o irmão ali do Wei Tian, também gosta do Wei Tian. Ele ter escondido isso do Wei Tian, não ter contado ali para o melhor amigo dele diretamente, faz com que o Wei Tian sente que o Sampang rompeu essa confiança. E é por isso que ele está chateado e ele está no total direito dele. Mas como eu disse, gente, embora ele esteja afastado ali dos dois, ele não fez nada para tentar separar o Sampang e a Lily, né, gente? Ele não virou para eles ali e falou que eles não podem namorar ou algo assim. Ele tá tentando lidar com isso sozinho, do jeito que ele costuma lidar, né, gente? A gente sabe que o Wei Tian é um lobo solitário, né? E que o Ziyuan tenta fazer de tudo para ele não ser. E a gente também sabe que foi a vida muito sofrida, duríssima que o Wei Tian teve aqui. Lembrando que o Wei Tian foi abusado na infância pela própria mãe dele. E moldou ele para ser dessa maneira, né, gente? Que fez ele ter essa armadura protetora. E aí o Ziyuan continua no modo atacante dele. Ele já aparece aqui chegando com o rosto bem próximo ali do Wei Tian. E depois ele apenas pede para o Wei Tian ajudar ele com o jogo dele ali. Mas nesse momento que o Ziyuan tá olhando pro Wei Tian, gente, tá o quê? Tá fudendo ele com os olhos, Brasil. Ele também tá com um olhar aqui que indica claramente que ele sabe o domínio que ele começou a ter sobre o Wei Tian. E mais uma vez aqui, o Wei Tian não fugiu do olhar do Ziyuan, né, gente? Foi ao contrário, ele olhou de volta. E teve um momento, gente, que foi muito rápido, mas fez eu dar um berro enorme, que momentaneamente o Wei Tian olhou para os lábios do Ziyuan. E deu pra ver ali, gente, assim como o desejo tá queimando nos olhos do Ziyuan, ele também começou a queimar nos olhos do Wei Tian. E aí na próxima cena, o Ziyuan deixa claro pro Wei Tian que ele vai continuar cuidando muito bem dele, como antes. Aqui ele começa a alimentar o Wei Tian e inconscientemente o Wei Tian só vai porque ele estava morrendo de saudade de todo esse cuidado aqui, de todo esse zelo que o Ziyuan tem com ele, né? O Ziyuan é a única pessoa que faz isso. E aqui a gente vê os olhos do Ziyuan esbanjando aquele amor sincero, aquele carinho honesto, genuíno. E pela primeira vez ele faz o Wei Tian se sentir extremamente tímido. E foi muito doce, foi muito fofo. Parem mais uma vez como os olhos do Wei Tian se comportam nessa cena, gente. Porque em alguns momentos ele fica olhando para o Ziyuan. E aqui os olhos e o sorriso do Ziyuan indica claramente que ele está completamente apaixonado pelo Wei Tian. E que ele está extremamente feliz por estar do lado da pessoa que ele ama. E às vezes, gente, os olhos do Wei Tian olham para o lado. No final ali faltou uma colherada, gente, e o Wei Tian permite que o Ziyuan dá ela na boca dele, né? E aí na próxima cena, gente, o Ziyuan vem mais uma vez aqui, dessa vez foi com tudo mesmo, Brasil. Ele se aproxima intimamente ali do Wei Tian, como se fosse beijar ele. E notem como o Wei Tian ficou paradinho, gente, uma mistura aqui de estar ansiando por esse beijo e ao mesmo tempo de estar temendo ele. Quanto ao Ziyuan, gente, mais uma vez com aquele olhar dominante, faminto, feroz, mas ele aqui apenas ajeita aí a camisa do Wei Tian. Aqui ainda o Wei Tian não aceitou os seus verdadeiros sentimentos, gente, mas ele está no caminho certo, né? Ele está próximo aí de dar o passo final. Porque como eu já disse, gente, ao contrário das outras vezes, ele não está mais fugindo do Ziyuan. Os seus olhos, gente, entregam completamente o que verdadeiramente ele sente. E aqui, meus amores, eles relampejavam amor e desejo. Quando eu falo que o Ziyuan entrou em campo bem preparado, gente, com todas as armas mesmo, é porque ele fez isso, gente, porque aqui até usar ciúmes ele usou. Ele viu que o Wei Tian estava extremamente perto da porta, que ele iria conseguir escutar tudo que o Ziyuan e a Lily estão conversando, gente. O Ziyuan vira para Lily e fala que na verdade ele também tem alguém que ele gosta, que a Lily conhece essa pessoa e que o Wei Tian conhece ela. Fez o Wei Tian engolir vinagres, né? O Wei Tian não conseguiu disfarçar aqui os ciúmes que ele sentiu. E o Ziyuan vem com ainda mais força, gente. Ele joga um shade para o Ziyuan aqui, falando que ele tem um amigo que se declarou para a pessoa que ele gosta. A pessoa que ele gosta usou ali a desculpa que eles são irmãos para dar um fora nele, né? Para dar um pé na bunda dele. O Wei Tian até fala por que ele trouxe isso à tona e ele vai embora ali. A Lily tenta convencer o Wei Tian a jantar com eles, fala que fez ali as comidas preferidas dele. Já tem uma semana aí que o Wei Tian não conversa direito com ela e nem com
com o Sampang, e o Ziyuan basicamente fala para Lily que o Wei-Tian precisa do tempo dele, que ele vai ajudar ela. Depois ele começa a provocar ela, como sempre, né, gente? Eu gosto muito da relação de irmãos da Lily e do Ziyuan. Então a gente vê o Wei-Tian lutando contra ele mesmo, né, gente? Claramente está acontecendo uma guerra ali dentro dele, né? O seu coração contra o seu cérebro, e isso está acabando com ele, né, gente? Isso está provocando uma tempestade no corpo dele, só que parece, gente, que o coração está prestes a vencer essa guerra. E aí o Ziyuan tenta ajudar a Lily ali, a Lily até propõe uma viagem em família para eles fazerem ali. O Wei-Tian ignora de primeiro momento, mas depois ele acaba aceitando. Antes ele faz questão aí de mandar uma mensagem para o Ziyuan perguntando se ele está livre, né? A Lily até fala que foi ela que convidou o Wei-Tian, porque que ele tá falando ali com o Ziyuan, e eles combinam de fazer essa viagem em família, só que a Lily acaba tendo um trabalho ali no exterior, de modo que somente o Wei-Tian e o Ziyuan vão viajar juntos. O Wei-Tian fala que a Lily que propôs essa viagem, mas ela não tá ali. Quando o Ziyuan fala para eles voltarem para casa, o Wei-Tian fala que não, que eles podem ir. O sorrisinho que o Ziyuan dá aqui, gente, semi-cadelizado, que tá sabendo exatamente o que fazer para com que o seu Wookiee faça o que ele. E aqui no carro, gente, mais uma vez o Ziyuan devora o Wei-Tian com os olhos. Eu diria aqui, gente, que há uma ferocidade, um magnetismo irresistível entre eles, né? De modo que, gente, tem um momento que o Wei-Tian acaba fazendo a mesma coisa, Brasil. Ele também começa a devorar o Ziyuan com os olhos, só que aí ele rapidamente percebe isso, ele vira pra frente ali, ele já puxa o cinto de segurança dele. O Ziyuan, que tá no modo atacante aqui, já joga aquela provocada, né? Vira pra ele se ele quer que ele faça alguma coisa. E o Wei-Tian respira fundo aqui, gente, tentando acalmar esse desejo explodindo dentro do corpo dele, e fala que ele quer que o Ziyuan apenas dirija. O Ziyuan apenas sorri aqui, gente. Eu acho que ele sente que está bem próximo, né? Porque talvez ele tenha visto o tesão enorme explodindo nos olhos do Wei-Tian, assim como explodiu nos olhos dele. E aí os dois vão pescar juntos mais uma vez, e o Wei-Tian comenta ali que o Ziyuan melhorou muito na pesca, e o Ziyuan fala que quando ele estava ali no exterior, ele fazia trilhas e pescava sozinho, só que ele não se sentia sozinho porque ele imaginava que o Wei-Tian estava ali do lado dele. O Wei-Tian fala para o Ziyuan não investir mais os seus sentimentos nele, que isso não vai resultar em nada. O Ziyuan diz algo, gente, que deixa o Wei-Tian completamente desesperado, chocado, surpreso e assustado, que é o seguinte: o que te faz pensar que eu ainda tenho esses sentimentos por você? Mais uma vez o Wei-Tian não conseguiu disfarçar, gente, deu para escutar aí o barulho do coração dele se romper. O Ziyuan explica que a resposta dele à pergunta do Wei-Tian agora mudou, que se a pessoa que ele gostasse se casasse, ele não mais ficaria louco, desde que essa pessoa estivesse feliz, que ele pudesse estar presente na vida dessa pessoa, perto dela. Isso ia ser suficiente para ele, né? Que fica claro pro Wei-Tian que, assim como o Sampang e as outras pessoas disseram para ele, o Ziyuan voltou realmente muito mais maduro, né? E aí, gente, o Ziyuan segura ali no rosto do Wei-Tian, virando seus olhos para olhar para ele, e fala para ele se ele não gosta do Ziyuan. O Wei-Tian não fala nada, gente, apenas continua olhando intensamente para o Ziyuan. O Ziyuan fala se ele gosta dele é porque eles são irmãos, e aí depois ele acrescenta: sobre nós, você não quer ou você não tem coragem? E nisso, meus amores, os olhos dele estão diretamente ali no Wei-Tian, e o Wei-Tian olhando para ele de volta também, né? Aqui ele não quebrou o contato visual, tem aquele magnetismo eletrizante entre os dois. A coisa intensa aqui de tal maneira, gente, que deixa a gente completamente sem fôlego. Ano de 2015, onde a Lily tá comentando ali que vai acontecer o fim do mundo, e ela quer usar essa desculpa aí para não ir pra aula. E o Wei-Tian aparecendo aqui, falando que mesmo que o mundo caia, ele levanta ele de novo para os irmãos dele, né? A gente sabe que o Wei-Tian se importa extremamente com os irmãos dele, né, gente? Que os irmãos dele é o mundo para ele. E aí depois a gente tem o jovem Ziyuan falando para o Wei-Tian que ele vai ajudar o Wei-Tian a levantar o mundo, que eles vão fazer isso juntos. Que é ele mais uma vez enfatizando que ele sempre vai estar do lado do Wei-Tian, não importa o que. Voltando ao presente, gente, depois daquele momento intenso onde o Ziyuan pergunta para o Wei-Tian que sobre eles ele não quer ou ele não tem coragem, o Wei-Tian permaneceu em silêncio aqui, mas ele não consegue ficar olhando para o Ziyuan, porque ele quase foi nesse momento, gente, mas faltou muito pouco mesmo. E o Ziyuan fala para o Wei-Tian que doeu pra caramba quando o Wei-Tian mandou ele embora
embora, que o coração não pode ser controlado, para o Wei-Tian não afastar ele novamente, né? O Wei-Tian até brinca ali que vai expulsar o Zi-Yuan se ele continuar agindo dessa forma, e o Zi-Yuan já joga na cara dele que o Wei-Tian não conseguiria fazer isso mais, né, gente? Ele não conseguiria mesmo. E aí o Wei-Tian concorda que os dois voltam a pescar, o Zi-Yuan extremamente feliz aqui, olhando para o Wei-Tian, todo felizinho que ele conseguiu pegar um peixe, e o Wei-Tian não conseguindo esconder o sorriso de apaixonado e orgulhoso aqui, gente, muito fofo. Mais do que claro que o Wei-Tian já tá caidinho pelo Zi-Yuan, e o Zi-Yuan percebeu isso, né, gente? Tanto que ele tá indo e ele tem que ir mesmo, né? A gente adora o Zi-Yuan atacante camisa 10 dessa forma. Aliás, na próxima cena já veio aí também, gente, porque quando eles estão ali no carro, gente, o Zi-Yuan recebe uma mensagem do Dr. Lin falando que o amigo do Zi-Yuan ali vai voltar, amigo esse que o Zi-Yuan fez no exterior, gente. E o Wei-Tian engolindo 70 litros de vinagre aqui, gente, começando a ferver de ciúmes, já perguntando, quem é esse? Já começando a querer saber quem é esse homem, e depois ele dando um sorriso cínico ali, mas ao mesmo tempo que pra gente que ele está com ciúmes, né, gente, que ele detestou saber que talvez tenha alguém que tenha mais a atenção do Zi-Yuan do que ele, e ele comenta que o Zi-Yuan anda escondendo as coisas dele. Outra coisa que ele não gosta também é que o Zi-Yuan não conta mais tudo pra ele, né, gente, porque a gente sabe que o mundo do Zi-Yuan era o Wei-Tian, e o Zi-Yuan fez o mundo dele ser sobre o Wei-Tian, né, gente. O Wei-Tian tá acostumado com isso, e aqui aconteceu meio que uma ruptura, né, temporária, gente, porque na hora que eles começaram a ser namoradinhos que namoram, a gente sabe que o Zi-Yuan vai ser talvez o maior gado da história do Taiwan, né, gente? O que é isso mesmo? A gente adora dessa forma. O Zi-Yuan, atacante, camisa 10, um dos maiores que a gente tem, já vira para o Wei-Tian e fala que pelo menos ele não escondeu que ele gosta dele, gente. O Wei-Tian até desvia os olhos aqui porque ele quase foi mais uma vez. O Zi-Yuan fez ele perder tudo nesse momento, gente, tanto que imediatamente ele sai do carro. E na próxima cena o Dr. Lin avisa o Zi-Yuan que o Lan está de volta, gente, e o Zi-Yuan decide ir até o Lan para resolver as coisas com ele, porque aqui ele quer proteger o Wei-Tian, e ele tem certeza que o Lan e a gangue dele ali vão atrás do Wei-Tian, né? E aí o Wei-Tian acaba encontrando um papel amassado ali nas coisas do Zi-Yuan, onde o Zi-Yuan escreveu que a sua vida tem sido movida por uma obsessão desviante e aguda. Aqui ele está se referindo a ele ter se apaixonado pelo Wei-Tian, né, gente, que é o seu irmão mais velho. Só lembrando que eles não têm parentesco sanguíneo. Não há mais nada para ele, e que se subitamente a sua vida terminar, o seu maior arrependimento seria não poder ter visto aquela pessoa uma última vez, né, gente? Obviamente que ele está se referindo ao Wei-Tian. E aí o Zi-Yuan encontra o Dr. Lin ali. O Zi-Yuan fala pro Dr. Lin que seu irmão significa tudo para ele. O Dr. Lin fala que sim, que o Zi-Yuan também significa tudo para o Wei-Tian. E se ele tem certeza do que ele vai fazer, o Zi-Yuan fala que sim, que ele precisa resolver isso de uma vez por todas. O Dr. Lin agachado aqui como se fosse o L de Death Note, né? Enquanto isso, meus amores, o Wei-Tian tá trabalhando lá na empresa dele, e aqui, gente, ele está extremamente puto da vida dele porque o Zi-Yuan não respondeu as mensagens dele, o Zi-Yuan não respondeu a ligação dele, e se eu não me engano, gente, talvez essa seja a primeira ou a segunda vez no máximo que isso acontece, né? O Sampang fala pro Wei-Tian não se preocupar, que o Zi-Yuan tá resolvendo umas coisas, e o Wei-Tian fala que o Zi-Yuan nunca se comportou dessa forma, ele está extremamente preocupado, e ele deixa claro pro Sampang que ele ainda está em período de teste. Gente, eu dei um del nesse momento, eu ri demais, porque o Sampang veio para ele, período de teste? Quanto tempo você me conhece, meu filho? E aí o Zi-Yuan encontra ali os capangas do Lan, né, só que o Lan não está presente nesse momento, e ele toma uma surra de todos eles ali, principalmente o tal do Hu, né, gente? E vamos dar nome aos bois, né, gente? É um sujeito patético, mesquinho, invejoso, estúpido e, francamente, gente, um covarde ridículo. E o Zi-Yuan apanha muito aqui, né, gente? Ele não consegue revidar, tem um monte de gente batendo nele, e aí o Wei-Tian vai encontrar o Lan ali num restaurante, e a gente vê o Wei-Tian se forçando a manter toda a calma aqui para conversar com o Lan, tomando todo o cuidado possível, porque ele sabe que o Lan é um louco, e aí ele pede desculpas para o Lan pelo que aconteceu no passado, que a culpa foi dele, porque o que acontece, gente, é que depois daquela luta ali, onde o Lan perguntou para o Wei-Tian se o Wei-Tian realmente iria sair, e o Wei-Tian confirmou, a polícia apareceu, né, e o Lan conseguiu fugir
dia ali e ficou isolado ali no exterior, né? Só que aí o Lan fala para o Wei-Tian que a culpa não foi dele. E aí ele leva o Wei-Tian onde está o Zi-Yuan. E aí o Wei-Tian já chega na voadora, gente, ele já começa a descer a porrada, só que ele também apanha muito, né, gente? Ele e o Zi-Yuan são rendidos ali porque são muitos capangas, né? E aí o Lan começa a fazer uma roleta russa ali, ele ameaçando todo mundo, gente, ele apontando a arma para o Zi-Yuan, o Wei-Tian implorando para o Lan apontar a arma para ele, e aí quando ele aponta a arma para o Wei-Tian, o Zi-Yuan implorando para o Lan apontar a arma para ele, deu para ver aqui que o fato do Wei-Tian estar disposto a sacrificar a vida dele pelo Zi-Yuan e o Zi-Yuan estar disposto a fazer a mesma coisa foi algo que impactou o Lan, né? Tanto que ele comenta isso com o Hu depois que ele liberta o Wei-Tian e o Zi-Yuan, né, gente? Pena que, embora a gente saiba que os nossos protagonistas não devem morrer aqui, porque a história ainda não acabou, a gente ainda tem mais episódios, deixa a gente tenso sim, deixa a gente extremamente preocupado com eles. E por quê, Kennedy? Porque a gente já se importa e muito com eles, né? Se você se importar com eles, torcer por eles, comemorar quando eles ganham, ficar triste quando eles perdem e etc, né? E aí, meus amores, quando o Wei-Tian e o Zi-Yuan conseguem ir embora aqui, a gente vê o Wei-Tian fervendo de raiva, puto da vida dele. É uma mistura de raiva e preocupação, gente. Muitas vezes parecia que o Wei-Tian ia meter um murro no Zi-Yuan, pelo Zi-Yuan ter ido sozinho ali, né, gente, deixando ele extremamente preocupado. No entanto, gente, tem um sentimento que domina ele aqui, um sentimento muito mais forte, muito mais poderoso, um sentimento que o Wei-Tian tá tentando fazer o melhor dele para esconder, para não deixar vir à tona, só que ele não tá conseguindo mais, né, gente, que é o amor. E aqui ele abraça o Zi-Yuan com muita força, como se a vida dele dependesse disso, como se esse fosse o último momento que ele teria o Zi-Yuan nos braços dele. Nada é dito entre eles aqui e não precisava, porque ficou mais do que claro tudo que eles estão sentindo aqui. Toda a preocupação evaporando, dando lugar aí ao alívio, ao amor, nesse abraço entre eles, né? Voltam pra casa ali, gente, e o Wei-Tian pergunta para o Zi-Yuan por que ele foi no território do Lan sozinho. O Zi-Yuan meio que deixa claro para ele que ele foi para o Wei-Tian não ter que enfrentar isso, né? Ele está disposto a dar a vida dele pelo Wei-Tian, sim. A gente sabe que o Wei-Tian está disposto a fazer a mesma coisa, né, gente? Esse é um nível desse amor imensurável deles, né? E aí, meus amores, o Wei-Tian pergunta para o Zi-Yuan o que é aquelas palavras que ele achou no papel, e o Zi-Yuan explica para ele que quando ele estava no exterior, ele acabou sofrendo um acidente numa montanha, pego por uma avalanche ali. Eles não sabiam se eles iam ser resgatados e as pessoas começaram a escrever as suas últimas palavras. E foi então que ele percebeu que, no fim, a vida se resume a apenas algumas coisas. Por isso ele escreveu pouco. E tudo que ele possui, o Wei-Tian, querendo ou não, pertence ao Wei-Tian. Em outras palavras, gente, o que ele quis dizer é: tudo que eu era, tudo que eu sou e tudo que eu vou ser pertence a você. Eu por inteiro sou seu, você querendo ou não. E ele fala que tem duas palavras que pode resumir a vida dele, né, gente? Que é o Wei-Tian. E a única palavra que veio na minha cabeça para definir o amor que o Zi-Yuan tem pelo Wei-Tian nesse momento, gente, é infinito. Eu acho que não tem outra não. O nariz do Wei-Tian sangrando ali, e a gente descobre mais à frente no episódio a causa disso, né? Ele tem um coágulo sanguíneo pressionando o seu nervo óptico, que ele vai precisar de cirurgia para remover esse coágulo. E aqui também o Wei-Tian não para de pensar nas palavras do Zi-Yuan ali. O Zi-Yuan falou para ele que ele pode resumir a vida dele a duas palavras, que é o Wei-Tian, e também nas palavras finais ali que o Zi-Yuan escreveu, né, gente? Ele não fazia ideia que ele poderia ter perdido o Zi-Yuan para sempre, e ele nem ia saber, né, porque ele estava completamente distante do Zi-Yuan por culpa dele, né, gente, que não respondia nem interagia ali com o Zi-Yuan quando ele estava no exterior. E o Zi-Yuan acabou sofrendo um acidente numa montanha ali, graças a Deus ele conseguiu sobreviver. Mais uma vez o Zi-Yuan enfatizando com todas as letras que o Wei-Tian é tudo para ele, né? E aí o Zi-Yuan seca o cabelo do Wei-Tian ali, como ele costumava fazer. Ele puxa o Wei-Tian para deitar com ele. Claro ali pra gente, nos olhos do Wei-Tian, o como que ele tá tendo que lutar para conseguir resistir aqui a não deixar os verdadeiros sentimentos dele sair para fora, né, gente? Aqui ele teve que se segurar mesmo. Só que ele acaba dormindo abraçado com o Zi-Yuan, né, gente? O Zi-Yuan não ia soltar ele, e o Wei-Tian quer isso também. E os dois dormindo abraçados juntos, o encaixe deles aqui, tudo para mim. Sem dúvida, o Wei-Tian também sente que ele
ele vai ter uma boa noite de sono, dormindo naqueles braços ali que sempre vai pertencer a ele. E o Wei Tian começa a ter sangramento nasal com mais frequência. O Sampang aparece aqui, ele convence o Wei Tian a ir no médico, ameaçando a contar para o Zi Yuan. A gente vê o Wei Tian tendo medo do Zi Yuan, gente, do marido dele, maravilhoso, né? E aí, meus amores, o Dr. Lin, do jeitinho especial do Dr. Lin de ser, deixa claro para o Wei Tian que se ele não for no médico ali tratar isso, ele vai morrer. Um jeito especial, grosseiro de se importar, de demonstrar preocupação do Dr. Lin, gente, porque tá claro pra gente que ele se preocupa assim com o Wei Tian, com o Zi Yuan, ele se importa com ele só tem um jeito diferente de demonstrar. Pra mim eles são amigos, inclusive o Dr. Lin é bem sincero e direto com o Wei Tian, né, gente, porque ele sabe como que o Wei Tian é, né. E aí, meus amores, o Zi Yuan acabou escutando essa conversa, só que ele não deixa o Wei Tian e nem o Sampang saber que ele escutou isso, né, fica insistindo ali, perguntando várias vezes se o Wei Tian tem alguma coisa para falar para ele, e ele sempre mantendo ali o mesmo tom de voz, que é um tom de voz calmo, sereno, é um tom de voz com muita ternura, é um tom de voz que o Zi Yuan costuma usar muito com o Wei Tian desde sempre, né? Só que o Wei Tian continua escondendo as coisas dele, ele vai inventando desculpas esfarrapadas ali, até que chega um momento que o Zi Yuan confronta o Sampang. O Sampang acaba contando a verdade para o Zi Yuan, porque o Zi Yuan deixa claro para ele que ele já sabe de tudo porque ele escutou. E aí, quando ele volta ali para casa, gente, ele pergunta para o Wei Tian mais uma vez se ele está escondendo alguma coisa dele. O Wei Tian continua tentando manter isso em segredo, gente, só que o Zi Yuan deixa claro para ele que ele já sabe que o Sampang já contou tudo, e o Wei Tian fala para o Zi Yuan não se preocupar, que os médicos podem ter exagerado ali, e que ele vai resolver o problema dele sozinho, né, o Wei Tian sendo o lobo solitário que ele sempre é, o Zi Yuan não querendo que ele seja assim, né, ele tenta confortar aqui o Wei Tian, segura a mão dele, fala para ele que eles vão enfrentar essa doença junto, ele irá passar por isso com ele, gente, só que o Wei Tian fala que é o problema dele, que ele vai resolver sozinho, e nisso ele magoa, chateia e deixa o Zi Yuan triste de verdade aqui, tanto que o Zi Yuan acaba se afastando dele. Embora o Zi Yuan não consiga ignorar completamente o Wei Tian, como o próprio Sampang fala depois, né, porque a Lily fala pro Sampang que ela vai ter que trabalhar ali, então o Sampang que vai ter que cuidar aqui das coisas, né, o Wei Tian e o Zi Yuan estão numa espécie de guerra fria aqui, e aí, meus amores, o Sampang traz ali cerveja e comida gordurosa ali para ele e para o Wei Tian. O Zi Yuan aparece na hora, fala com o irmão dele, não pode beber cerveja, não pode comer esse tipo de comida, e dá uma saladinha ali picadinha para eles, e depois ele sobe a escada. O Sampang então demonstra pra gente um amadurecimento incrível que ele teve, né, inclusive ele ajudou muito o Wei Tian a entender os seus próprios sentimentos, não só entender seus próprios sentimentos, mas aceitar eles, e deixando claro para o Wei Tian que ele sentiu um vazio sim quando o Zi Yuan foi embora, que a vida é curta demais para você não aproveitar a felicidade quando ela bate na sua porta. O Zi Yuan é a única pessoa que sempre vai estar ali por ele, sempre vai estar ali do lado dele, sempre irá se importar, se preocupar com ele, não importa o que ele faça, não importa o que ele estava infeliz longe do Zi Yuan sim, que o Zi Yuan ama ele, que o Wei Tian ama ele de volta, o que é que o Wei Tian está esperando, e que os outros têm a ver com isso, que se dane eles, entendeu? Inclusive, gente, o Sampang até traz um paralelo ali entre o Sampang, a Lily e o Zi Yuan e o Wei Tian, e aí o Wei Tian fala para o Sampang que ele precisa pensar nisso com cuidado, que ele precisa considerar o futuro ali, e ele fala para o Sampang ir embora porque ele precisa pensar. No entanto, na hora que ele sobe as escadas, ele encontra o Zi Yuan ali, e o Zi Yuan acabou escutando a conversa dos dois, o que deixou ele de coração partido. Ele começa a ir embora aqui, o Wei Tian vai atrás dele, e o Zi Yuan fala para o Wei Tian que nunca foi culpa dele, né, gente, foi ele que se apaixonou pelo Wei Tian, só que escutar o que ele ouviu da boca do Wei Tian dói um pouco, e que ele precisa de um tempo ali para conseguir se curar, né, para conseguir lidar com isso. O Wei Tian pede o Zi Yuan de ir embora e fala que não entende completamente os sentimentos dele, que ele não sabe se isso é um amor fraternal, um amor de irmão, ou se isso é um amor romântico. Tudo que ele sabe é que ele não consegue viver sem o Zi Yuan. Ele fala que ele ficou com muito medo ali quando leu as palavras finais do Zi Yuan, que se ele perdesse o Zi Yuan, ele não fazia ideia do que ele era capaz de fazer. Uma vez o Zi Yuan enfatiza para o Wei Tian que o Wei Tian é absolutamente tudo para ele, né, gente, que ele quer estar romanticamente ali com o Wei Tian, que o Wei Tian é o amor da vida dele. O Wei Tian fala que ele ainda não sabe completamente do que ele sente. O Zi Yuan até vira para ele e fala que ele não precisa saber. O Wei Tian então reforça, gente, que ele realmente não pode viver sem o Zi Yuan. O Zi Yuan
pergunta para o Wei-Tian se ele tá agindo dessa forma porque ele se sente culpado ou porque ele realmente se importa. Ele então começa a ir embora mais uma vez, só que o Wei-Tian pela primeira vez segura os pulsos dele, né, gente? É a primeira vez que o Wei-Tian segura o Zi-Yuan, e o Zi-Yuan, não aguentando mais se segurar aqui, ele vira para o Wei-Tian e fala que essa é a primeira vez que ele segura ele sabe o que isso representa, e aí ele já leva o Wei-Tian ali para casa, gente. Aqui acabou, o Zi-Yuan não aguenta mais se segurar, e o Wei-Tian nem quer que ele se segure, gente. Na verdade, o Wei-Tian também não tá se aguentando segurar mais não. O tesão explodindo de tal maneira nos olhos do Zi-Yuan, gente, que transpassa a tela. E aqui a gente vê o Wei-Tian tomando a iniciativa e beijando o Zi-Yuan, e ele se pegando ali na frente daquela parede que o Wei-Tian marcava a altura do Zi-Yuan e da Lili. Foi um beijo ávido, carregado de desejo e sentimentos, e aí, gente, os dois beijam seu caminho até o quarto do Wei-Tian, o Zi-Yuan devorando ele todo, gente, os lábios. Então o Wei-Tian que lute, ele não quer lutar não, gente, a gente também não quer que ele lute não, beija com força, com talento mesmo, que a gente gosta. E ele praticamente arremessando o Wei-Tian ali na cama, gente, o Wei-Tian perguntando se eles não estão indo rápido demais, o Zi-Yuan falando pra ele que como que isso pode ser rápido demais se ele tá esperando esse momento por toda a sua vida, e que o Wei-Tian não tem ideia o como que o Zi-Yuan fantasiava com esse momento, né, o como que o Zi-Yuan fantasiava com o Wei-Tian ali durante as noites. Ele beija cada centímetro do corpo do Wei-Tian aqui, os dois se amando enquanto começam a entrar flashbacks calculadamente colocados aqui, que mostram a trajetória deles, né, que levaram eles até esse momento. O Zi-Yuan deixando claro para o Wei-Tian que ele quer cuidar dele pelo resto da vida dele e perguntando se o Wei-Tian permite isso, e o Wei-Tian falando que sim, o Wei-Tian finalmente se entregando para o Zi-Yuan. E a primeira vez deles foi muito bem filmada, foi linda, foi quente, foi sensual, foi intensa, foi profunda, foi impactante, tudo no ponto certo. Talvez a melhor cena NC que a gente teve aí em um Boys Love do Taiwan, ou se não for, facilmente aí ela é top 3. O meu coração, gente, foi a cena NC mais intensa e mais linda que o Taiwan já entregou pra gente. E aí na manhã seguinte, o Zi-Yuan admitindo para o Wei-Tian que ele mordeu ele mesmo ali, para ter certeza que ele não estava sonhando. O sorriso do Wei-Tian aqui, gente, ele adora o gado dele sim, né? E o Zi-Yuan beijando ali o Wei-Tian respondendo os beijos deles, eles bem doméstico aqui, meu casal, gente, tudo pra mim. O Wei-Tian tá ali na empresa, gente, a empresa dele agora tá produzindo um jogo com uma vibe mais romântica, né? E aí o Wei-Tian lembrando ali da noite ardente que ele teve com o Zi-Yuan, gente, o Zi-Yuan vem acumulando tesão por tanto tempo, Brasil, que eu acho que deve ter rolado aí pelo menos uns 3, uns 4 áudios, e o Wei-Tian tá lembrando desse momento, gente, rememorando ele. Eu julgo de jeito nenhum, meus amores, o quanto que eles esperavam por esse momento, né, gente? A cena, o episódio dá um espaço um pouco maior para o Dr. Lin e para o Lan, gente. Realmente tem uma relação entre eles ali. Eu não sei vocês, mas eu shippei muito, adoraria um spin-off dos dois. O que tá acontecendo aqui é que os dois eram estudantes de medicina, pelo menos foi isso que eu entendi. O Dr. Lin lidava com muitos pacientes que tinham ferimentos pesados, ferimentos que sangravam bastante, ferimentos à bala também. E aí ele fala para o Lan que ele é só um médico modesto e ele não tá afim de lembrar dessas coisas que o Lan trouxe, e ele começa a voltar para a clínica, só que o Lan para ele aqui e fala para ele que o Dr. Lin sabe o quão difícil é encontrar um amigo do peito nesse ramo de trabalho. O Dr. Lin é uma espécie de alma gêmea. O Dr. Lin fala para o Lan que ele é nojento, e o Lan fala para ele que o Dr. Lin estava olhando para ele exatamente da mesma maneira que ele olhava para o Lan quando o Lan estava machucado. O que eu acho que ele quis dizer aqui, gente, que é algo que eu já falei para vocês do Dr. Lin, é que ele se preocupa, ele se importa, do jeitinho grosseiro, sincero e diretão dele. Sim, gente, mas ele se importa. O Dr. Lin pede do jeito especial dele de ser para o Lan manter contato com ele. Voltando para o Wei-Tian e para o Zi-Yuan, o Wei-Tian leva o Zi-Yuan num date aqui. O Zi-Yuan fala para ele que não é isso que ele queria dizer, ele queria um restaurante chique, com vinho e com música, e ele fala que o Wei-Tian não sabe ser romântico, só que o Wei-Tian estava preparado, né? E aí ele pede para trazer o vinho ali, e aí veio esse momento, gente, que fez eu e o Wei-Tian perder absolutamente tudo. O Zi-Yuan simplesmente dá uma agarrada no pulso ali do Wei-Tian, gente, puxando ele para capturar os lábios dele, gente, beijando ele com força aqui, Brasil. Perdi, foi tudo mesmo, arrepiei, foi todo. E o Wei-Tian também, ele já olha para ele de tipo, meu Deus, o que foi isso? Mas foi maravilhoso. E, meus amores, aqui foi como se o Zi-Yuan fosse um leão e o Wei-Tian o seu pedaço de carne que ele queria tanto devorar, né? E que ele devorou e que a gente adora dessa forma. E aí o resultado dos exames do Wei-Tian saiu ali, ele conversa com o médico e o médico explica para ele
ele que eles precisam fazer uma cirurgia para remover esse coágulo sanguíneo, né? Só que como toda cirurgia tem os seus riscos, só que esse é o melhor tratamento para ele. Sobre o coágulo sanguíneo do Wei Tian, gente, ele teve esse coágulo aí desde aquela luta intensa que ele teve ali com o capanga do Lan. Só que aí, gente, esse coágulo parece que deu uma estabilizada ali. No entanto, esse coágulo foi reativado, digamos assim, naquele momento que o Hu bateu nele. E aqui a gente vê o Wei Tian apavorado, gente. Ele tem muito medo de entrar no hospital e não voltar mais ao Ziyuan sozinho, né, gente? É um dos maiores medos dele. O Wei Tian esconde isso do Ziyuan e da Lili, só que na hora que ele vai trabalhar aqui, gente, ele acaba não conseguindo se segurar. Ele precisava recarregar suas forças aqui, ele precisava do abraço da pessoa que ele mais ama e que mais ama ele também. E ele abraçando aqui o Ziyuan, gente, do jeito dele, deixando claro pro Ziyuan que tem alguma coisa errada, que tem algo preocupando ele. Ele depois beijando a testa do Ziyuan, a gente vê que ele precisava muito disso. De uma certa maneira, esse abraço foi como se fosse uma despedida, né, gente? O que partiu meu coração. Chorei horrores nesse momento, inclusive. O Wei Tian some aqui, ele fica pensando no que ele vai fazer, mas ele pensa sozinho, né? Só que ele fica num local ali que ele sabe que o Ziyuan vai conseguir acessar ele, né, gente? O próprio Ziyuan fala depois que ele sabia que o Wei Tian estava ali porque ele conhece muito bem o Wei Tian, né? E o que o Wei Tian tá pensando aqui, gente? Eu acho que é muito o que a Amélia, que é uma personagem de Grey's Anatomy, fala, né? Numa cirurgia cerebral, o que você mais teme não é não acordar, e sim acordar e você não estar mais lá. Em outras palavras, gente, é você acordar, mas você não ser mais quem você é. E aí o Ziyuan encontra o Wei Tian ali. O Wei Tian fala pra ele que ele tem muito medo de terminar como a mãe dele, de ele prejudicar ali a Lili e o Ziyuan. A mãe do Wei Tian, gente, acabou morrendo e não deu tempo do Wei Tian salvar ela porque ele já chegou ali tarde. Provavelmente a causa da morte da mãe dele foi overdose por drogas, né? Provavelmente heroína. E aí o Ziyuan deixa claro pro Wei Tian como que dói nele ver o Wei Tian desistindo dessa forma. E esse não é o seu Wei Tian, que eles devem lutar, que eles vão lutar junto. Para o Wei Tian não pensar dessa forma, para ele não desistir. E a profundidade do Ziyuan, quando ele fala para o Wei Tian, para ele não ter medo das rachaduras, porque é nelas onde a luz entra. Ele enfatizando ali que sempre vai estar ao lado do Wei Tian, não importa o que aconteça. Os dois vão enfrentar qualquer tempestade que seja juntos, gente, que eles vão enfrentar essa cirurgia juntos. O Ziyuan foi perfeito aqui. E na hora que eles estão indo embora ali, ele repreende o Wei Tian, porque o Wei Tian estava fumando escondido dele, né? E aí, meus amores, o Ziyuan simplesmente puxa o Wei Tian pela mão ali, dá um beijo nele, gente. E o Wei Tian fala que o Ziyuan beijou ele com cigarro, sem cigarro, não importa, Wei Tian, o Ziyuan tá assim, eu quero te beijar, eu vou te beijar, foda-se o mundo, entendeu? Eu esperei por isso por muito tempo, e a gente viu muito isso no episódio 12, né, gente? Ele quer beijar o Ziyuan, ele quer beijar o Wei Tian, ele vai lá e beija, gente. O Wei Tian é o quê? Responde, né, Brasil? Maravilhoso, a gente adora. E aí os dois vão pra casa juntos aqui. Aqui o Sampang conseguiu acalmar a Lili. A Lili agora tá ciente de toda a situação. E na hora que o Ziyuan e o Wei Tian chega ali, a Lili abraça ele. Gente, a gente tem aqui o abraço dessa família maravilhosa que a gente ama e muito, né, gente? Uma família sensacional. Colocando o Wei Tian pra dormir, ele beijando aqui a testa dele, né, gente? Transmitindo carinho, cuidado, preocupação, atenção, afeto. Aqui a gente vê o Wei Tian pensando mais sobre a cirurgia, porque ele decidiu fazer a cirurgia. E aí a Lili pergunta para o Ziyuan se a pessoa que ele gosta é o Wei Tian. O Ziyuan admite que sim. E a Lili fica temporariamente chateada pelo Ziyuan, o Sampang e o Wei Tian esconder isso dela, né? Pra ela ser a única que ficou no escuro ali. Só que aí ela fala que desde que o Ziyuan cuide muito bem ali do Wei Tian, pra ela tudo bem. E aí ela revela que tem algo pra contar para o Ziyuan. E ela conta pra ele que ela está grávida do Sampang. E na próxima cena a gente vê que o Ziyuan voltou a trabalhar ali na empresa do Wei Tian. E aqui, meus amores, ele não deixando o Sampang nem o Xiong aí voltarem a escravizar o Wei Tian, né? Jogar todo o trabalho pesado pra ele. E o Wei Tian sorrindo à toa aqui, gente, porque ninguém tem coragem de enfrentar o Ziyuan quando se trata do Wei Tian, né, gente? O Ziyuan vira um lobo feroz, né? E a gente adora. E o Wei Tian também. O Wei Tian só sorrindo aqui, e o Sampang e o Xiong tendo que se livrar ali com todo o trabalho que eles jogavam pra cima do Wei Tian. E o Ziyuan do jeito cordial e educado dele, deixando claro que ele não vai mudar de ideia. Ele até fala
falando para o Xiong aí que hábitos pode mudar, mas falando de um jeito cordial, formal, gente. Ziyuan maravilhoso. O Xiong vai até o Wei Tian aqui e pergunta para ele se ele e o Ziyuan estão juntos. O Wei Tian fala que se ele acha que isso vai afetar a empresa, ele pode. O Xiong deixa claro para ele que ele não pode ir embora, que eles construíram essa empresa juntos e que para ele tudo bem o Ziyuan e o Wei Tian estarem juntos, ele está feliz por eles. Ele só foi ali para dar a bênção dele para o Wei Tian e a gente vê que o Wei Tian tem o Xiong como se fosse uma figura paterna, né, gente? Então ter a bênção dele foi importante para o Wei Tian. Inclusive a gente vê o Wei Tian mais solto, mais livre ali para ser quem ele é, para amar quem ele quer, né? E aí o Ziyuan vai buscar o Wei Tian ali no trabalho, ele todo elegante, bonitão ali com o terno, deixando o Wei Tian praticamente babando aqui. E aí o Wei Tian olhando para ver se não tem ninguém ali, já tacando o beijo ali no Ziyuan, recompensando aí o mozão dele, né, gente? O Ziyuan respondendo o beijo aqui. Aliás, meus amores, o Wei Tian puxou o Ziyuan, foi pela gravata, Brasil. Eu acho que essa noite tem, viu? O Wei Tian deixando o Ziyuan completamente desconfigurado, gente, fazendo o Ziyuan perder tudo. E eu também, né, gente? Maravilhoso, cara. Eu amo demais o meu casal. E aí na próxima cena eles estão ali na empresa e o Ziyuan fala para o Wei Tian que é a hora do almoço. O Wei Tian fala que ele só precisa terminar algo. Nisso o Ziyuan já lhe taca o beijo na boca, Brasil. Aquele beijo feroz, aquele beijo dominante que indica cada pedaço do seu corpo é meu. E aí o Wei Tian responde esse beijo, gente, é muito aquilo que eu falei pra vocês. O Ziyuan quer beijar o Wei Tian, foda-se, ele vai lá e beija, entendeu? E tá tudo bem, meus amores, a gente adora dessa forma. E o Wei Tian também, né, gente? Porque ele responde o beijo, né? Maravilhoso. Só que aqui a funcionária fofoqueira da empresa vê os dois ali. O Wei Tian e o Ziyuan fala pra ela não espalhar, né? Pra ela ficar em silêncio ali. E aí depois o Ziyuan fala pra o Wei Tian que a cada 1 minuto de atraso vai ser um beijo, né, gente? O Ziyuan tá assim, né? Ou seja, ele quer o quê? Ele quer que o Wei Tian se atrase aí por mais 1 hora, Brasil, pra ó, se pegarem gostoso, né? E aí, meus amores, a funcionária ali começa a espalhar pra toda a empresa do Wei Tian e do Ziyuan, meio que tava óbvio, né? Meus amores, precisamos admirar a resistência da querida nesse momento, né, gente? Porque não deve ter sido fácil segurar esse berro astronômico que ela ia dar ao ver o casal dela se realizando na frente dela, né, gente? O Wei Tian e Ziyuan. E aí, meus amores, eles começam a discutir ali quem é o passivo, quem é o ativo da relação. Eles usando ali a questão do cordeiro e do tigre, né? E aí o Wei Tian aparecendo aqui, melhor feroz e sério, colocando ordem só com o olhar, com aquela voz calma dele também, aquele sorriso brincalhão, mas é um sorriso ameaçador também. Ele separando todo mundo aqui. E aí a funcionária admitindo pra ele que eles estavam perguntando ali quem é o ativo, quem é o passivo, né? Quem é o semi, quem é o uki. E aí o Wei Tian estufando o peito aqui, olhando para o próprio membro e falando se isso não é óbvio, gente. O Wei Tian tá achando que engana quem, meus amores? Todo mundo sabe que o Wei Tian é o mais feroz, gente, mas não na cama. Pra quem ainda tá na dúvida quem é o semi, quem é o uki, gente, o Didi, o irmão mais novo, ele é o 1, né? Ou seja, gente, ele é o semi, enquanto o Daji, que é o irmão mais velho, que é o Wei Tian, ele é o 0, né, gente? Ou seja, o uki. Na novel eles não trocam as posições. Na série teve alguns indícios ali que eles podem ser flex, mas eu acho que não. O Wei Tian então volta pra casa e encontra o ultrassom da Lily em cima da mesa que eles deixaram pra ele, né? E ele encontra a Lily aqui. A Lily admite pra ele que ela está grávida do Sampan. E o Wei Tian fala pra ela que ele não é contra isso, mas ele precisa saber se ela está pronta, né? Porque isso vai ser uma responsabilidade que ela vai carregar pelo resto da vida dela, que isso pode interferir momentaneamente no seu sonho de ser modelo. Fala que está pronta, que o Sampang vai assumir, que o Sampang ama ela, que eles vão casar. Ele quer saber se ela tem certeza disso, né, gente? Porque a Lily é muito nova, ela tem 23 anos. E a Lily fala que sim, e ela pede o Wei Tian pra prometer que ele não vai ficar bravo com o Sampang. O Wei Tian promete, gente, nisso o Sampang pensa que tá safe, ele sai do quarto ali, fala que ele prometeu não ficar com raiva dele, que ele vai ser titio. O Wei Tian apenas dá um sorriso aqui, tampa os ouvidos da Lily e depois ele vai pra cima do Sampang com tudo, falando que vai matar ele. Ele amaldiçoando o Sampang, falando como que ele pôde engravidar a Lily, que ela é muito nova, e ele jogando as coisas pra cima do Sampang, gente, as coisas voando pra lá. E aí o Wei Tian indo atrás do Sampang, o Sampang correndo, o Ziyuan correndo atrás deles pra tentar segurar o Wei Tian, ele conseguindo segurar o Wei Tian aqui, o Wei Tian reclamando com ele, e aí o Wei Tian falando, cadê a minha faca? Eu vou pegar a minha faca. Gente, eu ri demais, meu amor.
A comédia nessa série também está no ponto certo, né? Nossa família unida e ouriçada do Taiwan. A gente ama. E aí o Zi Yuan consegue acalmar o Wei Tian aqui. O Wei Tian fala que não é contra a Lily ter um bebê, mas ela é muito nova. E aí o Zi Yuan fala pra ele que ele não precisa ficar com medo, que com ele ali o Wei Tian nunca vai ficar sozinho, que ele sempre vai estar do lado dele. E o Wei Tian admite aqui para o Zi Yuan que ele ainda está se preparando mentalmente para a cirurgia, mas ele vai fazer a cirurgia sim. O Zi Yuan sempre do lado dele aqui. Aqui a Lily acaba se ajoelhando para o Wei Tian. O Wei Tian fala para ela que ela não precisa fazer isso. E ele tem uma conversa séria com ela, onde ele admite que ele tinha medo da Lily terminar como a mãe deles, né? Terminar infeliz. A Lily basicamente fala para o Wei Tian que graças a ele isso não vai acontecer com ela, né, gente? Que ele fez o melhor dele e ele criou muito bem, tanto a Lily quanto o Zi Yuan, que o Sampang ensinou para ela que existe uma pessoa fora a sua família que irá cuidar de você de todo o coração. O Wei Tian então aceita os dois, né, gente? Dá a bênção deles para os dois, deixa claro para o Sampang que se ele magoar a Lily, se ele deixar ela triste, se ele cometer alguma injustiça com ela, ele mata ele, né, gente? Independente dele ser amigo dele ou não, ele vai se virar contra ele. O Sampang, gente, tava tremendo na base aqui, mas ele fala que sim, que ele nunca vai fazer isso. E aí fica tudo bem, a gente vê o Zi Yuan acompanhando o Wei Tian para ir pro hospital para ele fazer a cirurgia. O Zi Yuan deixando claro para o Wei Tian que para ele o Wei Tian é o mais corajoso, que ele sempre esteve ali por ele, que ele sempre protegeu ali o Zi. E se o Zi Yuan pode fazer isso por ele, né? Se o Zi Yuan pode cuidar dele dessa vez. O Wei Tian concorda aqui, gente, ele vai fazer cirurgia, os dois vão de mãos entrelaçadas aqui, e a gente tem a narração do Zi Yuan falando para o seu Wei Tian não se esquecer que ele sempre vai ter ele e que eles se completam, né? E aí algum tempo se passa, gente, e a produtora de Unou quis dar um mini ataque cardíaco aqui no fandom, né, gente? Tentando indicar aí alguns sinais de que a cirurgia do Wei Tian deu errado, né, gente? É o jeitinho especial deles de ser, gente. Eles sempre fizeram isso, né? Acho que essa altura do campeonato a gente já devia estar acostumado, né, gente? Não, a gente nunca vai se acostumar, mas a gente continua amando de qualquer forma. Vemos o final feliz, maravilhoso dos dois, eles tirando foto ali com a sobrinha deles, eles muito namoradinhos que namoram, marindinhos domésticos ali. O Zi Yuan mais uma vez com a filosofia eu quero te beijar, eu vou te beijar, então ele senta ali do lado do Wei Tian, gente, lá já lhe taca o beijo ali, o Wei Tian já respondendo o beijo, acho que as coisas iam esquentar entre eles, só que aí eles encontram um brinquedo ali da sobrinha deles, gente, eles comentando que a Lily e o Sampang vão aparecer para visitar aí, os dois bem felizinhos juntos como deve ser, e a gente tem a narração final, né? Fala o seguinte: não importa o que você é para mim, de agora em diante somente a morte pode nos separar, e nisso o No Decílio chega ao fim. Perfeito, gente, cinema, absolutamente cinema. Eu amei essa série, cada segundo dela, e eu vou sentir muita, mas muita falta dela. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores, um beijão, bye bye!